Olá, síndicos e síndicas, moradores e moradoras de condomínio em todo o Brasil. Meu nome é Felipe Filgueira, sou CEO da Veguard e hoje estamos começando mais um episódio do podcast Lá do Condomínio com a pauta que é a principal pauta do ano e dos últimos anos, que é de segurança pública. Está aqui comigo Braulio Lara, vereador de Belo Horizonte, tem feito um trabalho espetacular. Foi o vereador que mais destinou verba para a segurança pública, né? E o Rômulo Belfort, vice-presidente da Associação Bairro Buritis. Sejam muito bem-vindos. Obrigado, Felipe, pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês e vamos lá para o podcast. Boa noite, Rômulo, também. E eu acho que vai ser sempre um bate-papo construtivo. E pré-candidato a deputado federal, né? Tem isso também. É isso. Chegando às eleições de 2026, eu fui intimado a vir candidato e cada vez mais está tomando uma proporção e eu vejo com muita honra porque é reconhecimento do bom trabalho que eu venho desenvolvendo aí ao longo desses 2 mandatos de vereador em Belo Horizonte. Que coisa boa. Braulio, começando então sobre o tema de segurança pública. A gente tem visto, né, não é raro a gente ver questão de arrombamento em condomínio, roubos, furtos. Como que a gente faz para a gente solucionar isso? Quais são as soluções concretas que um vereador pode fazer? Como que a gente diagnostica isso em Belo Horizonte para a gente tratar esse problema que tem tirado o sono de muita gente? No bairro Buritis também, né? Como que a gente faz isso? A gente sabe que são vários tipos de atuação para tentar coibir a criminalidade, a violência de um modo geral. E o nosso país tem problemas que são estruturais, né? Infelizmente, a gente tem aí, hoje na presidência uma pessoa que defende, né, que roubar um celular para tomar uma cervejinha é uma coisa normal, é um absurdo. Entre outras questões, mas vamos separar essa conversa em algumas partes, né? Vamos pela perspectiva do morador, de quem está no condomínio, o cidadão. O cidadão precisa de entender que tudo o que acontece só chega nos bancos de dados, nas informações que vão virar estatística para ter qualquer tipo de fundamentação de ações da segurança pública se ele fizer o bendito do registro, que é o chamado BO, o nome técnico é REDS, mas a gente vê às vezes muita gente que passa por uma situação e aí ela fala, poxa, a subtração do que aconteceu foi mínima, então eu não vou perder meu tempo. Tentaram roubar, mas não roubaram, então não faço registro. Isso é muito ruim, porque a gente precisa de estar sempre dando subsídio de informação para que as forças de segurança atuem. Então, eu digo que todo mundo tem que abrir o BO. O que for acontecer, você tem que abrir um BO. Mas isso do registro do BO, ele é depois que o fato aconteceu. Então existe um outro aspecto importantíssimo que na vida dos condomínios, na vida dos bairros, as pessoas têm que realmente tomar para si. Atitude suspeita é suspeita e ponto final, você tem que notificar. Faz o BO normal? BO não, liga pro 190 e fala, tem um cara esquisito assim, sem assado na minha rua, tô passando um alerta de atitude suspeita. Entendi. Atitude suspeita. Tava um cara passando no meu prédio, do lado do meu prédio, eu vi o cara com uma lanterninha na mão. Ele não estava perto de um carro, ele não estava quebrando nada, ele não estava com nada na mão, a não ser uma lanterna, mas era um lugar escuro que a gente já viu vidros de carros quebrados. E aí? Você liga para a polícia ou você fica calado para ver se vai acontecer alguma coisa? Liga, passa a informação. Então, o Romo está aqui e é um grande parceiro de longa data, né? No bairro onde a gente mora, nós começamos a estruturar, a partir de um projeto da Polícia Militar, que é o Rede de Vizinhos Protegidos, nós começamos um trabalho de organizar o bairro em grupos, em áreas que, basicamente, por meio de WhatsApp, conseguem fazer trocas de informações. Esse trabalho começou embrionário, depois mais gente chegou para unir forças, então hoje tem uma pessoa que é responsável por montar as redes de vizinhos protegidos e fazer toda essa gestão, principalmente de treinar as pessoas quando elas estão sendo admitidas na rede. Porque não é grupo de WhatsApp para o cara ficar chorando nas pitangas, mandando bom dia, boa tarde, boa noite, sem propósito. É um grupo que tem um protocolo e por esse protocolo a gente hoje teve a confiança de ter representantes, inclusive das forças de segurança dentro desses grupos. Mas o que é importante, né? O grupo sozinho, ele não vai resolver o problema.
mas é uma forma de quê? De passar um alerta, de passar uma informação útil, de compartilhar, às vezes, dados, inclusive dos próprios condomínios, que são captados nas próprias câmaras. Então, isso tudo é bem pertinente, né? Nessa região, um dos conselhos que a Polícia Militar, inclusive, organiza são os CONCEPs, né? O Rômulo conhece bastante o CONCEP, né, Rômulo? O CONCEP hoje do setor da 126, que é onde a gente mora, faz a diferença, não é isso? Faz total diferença. Primeiramente, boa noite, tá, Felipe, Braulio, privilégio de estar aqui com vocês. E hoje a união das pessoas hoje em torno do bairro Buritis envolve justamente o problema da segurança pública, né? A associação sempre foi, igual o Braulio falou, participante ativa de todos os entes que envolvem a parte de segurança e gestão do bairro, e a Polícia Militar e a Polícia Civil são parceiros de longa data nossos. Tudo que a gente pode fazer para facilitar o trabalho deles e para ajudar, então a gente ali soma, une forças, porque, como a gente sabe, o Buritis hoje é o bairro mais populoso de Belo Horizonte. Né? Quase 43 mil pessoas ali adensado naquele... Eu moro lá também. Então, Felipe, você conhece bem, sabe como é que é o nosso problema lá, né, brother? Buritis, mais gente que muita cidade do interior de Minas, dos 853 municípios aí. E se a gente não participar, não ajudar, vai gerar e essa visão, Felipe, só para complementar, é uma percepção seguinte: o cidadão tem que entrar no jogo, né? A polícia militar tem o papel dela, a polícia civil, mas o cidadão comum tem que entrar no jogo. Então, viu uma atitude suspeita, denuncia na polícia e fala assim: é suspeita, eu não sei de mais nada além disso, mas vem uma viatura e verifica, monitora, avisa o porteiro do prédio, avisa o porteiro do prédio vizinho. A gente tem que ir criando uma linha de que as pessoas não podem falhar com relação a uma evidência que você já está percebendo ali que pode ser um potencial crime, um potencial furto ou qualquer coisa nesse sentido. Então, a primeira camada é essa do cidadão. Uma segunda camada, que aí entra o trabalho que hoje eu atuo como vereador, né, é de você dar estrutura para a cidade ter mecanismos para coibir a violência. A gente até fala muito, né, que o vagabundo ele tem que estar desconfortável. Ele não pode se sentir tão livre, leve e solto, né, para agir naquela área. Então é câmera, é cerca, é ronda, é o que você puder fazer para criar uma sensação de insegurança para o bandido, a gente tem que fazer, né? Então, dentro da percepção de uma cidade, o sistema de câmeras públicas, né, esses programas de olho vivo, ou igual lá em São Paulo eles criaram o Smart Sampa, Belo Horizonte criou um projeto que é o Muralha BH, tudo isso soma. E aí, dentro das verbas públicas, o que a gente tem feito é destinar recursos para que esses projetos estejam de pé e funcionem bem, né? Então, esse é uma segunda camada. Soma a essa camada as iniciativas privadas de condomínios que podem ter sistemas, como a Veguard mesmo faz esse tipo de monitoramento, né? Equipa os condomínios, equipa os prédios, para, em conjunto com as forças de segurança, compartilhar aquilo que for útil, né? Compartilhar com o centro de controle. Belo Horizonte, por exemplo, tem o COP, que é onde milhares e milhares de imagens que são captadas por câmeras de todos os cantos da cidade, né, são compartilhadas. Então, esse é um segundo nível. E o terceiro nível, que aí é para onde, de fato, em termos políticos eu estou indo, né? Em Brasília a gente tem que melhorar as nossas leis. Porque não adianta a polícia ficar prendendo e o judiciário soltando, porque existem brechas na legislação e que permitem que pessoas que já são reincidentes no nível absurdo, né? A gente tem casos aí de pessoas que já tiveram mais de 50 passagens na polícia, mas como é um furto de menor impacto, ele sempre está na rua, ele sempre vai roubar o próximo celular, ele vai estourar o próximo vidro de carro, ele vai pular num prédio e roubar o que for à frente. Às vezes é uma bicicleta, mas outra hora pode entrar num apartamento e tomar uma situação que gera um prejuízo muito maior, né? Sem contar nos traumas que a violência cria. Então, assim, a gente tem que fazer realmente uma perspectiva de país, realmente repriorizar a segurança das pessoas e buscar iniciativas que diminuam a criminalidade. Há quem ache que bandido vai ser ressocializado andando na rua e tudo. Eu acho que bandido tem que estar preso. E a gente vê, por exemplo, um país, né, como é o caso lá da Nicarágua, né? Do Bukele. Do Bukele,
que virou, de fato, a página de reduziu mais de 95% a criminalidade, e a população que antes ficava presa dentro de casa com medo de sair na rua por causa das gangues e toda a violência que tinha no país, hoje é um dos países que mais está atraindo investimentos, está atraindo turismo, porque as pessoas voltaram a ter segurança de andar na rua e se orgulhar com o país que tem. Ou seja, nós não podemos abandonar os nossos espaços públicos. A gente tem que reconquistar esses espaços públicos, garantir a segurança para as pessoas poderem usufruir das nossas cidades. Isso é um ponto muito relevante, porque você falou alguns pontos muito importantes. Primeiro, de chamar a responsabilidade também para o morador. Essa responsabilidade, o morador, ele é um agente que faz parte da segurança pública também, porque imagina só o tanto de... Hoje a Veguardi, ela tem mais de 1.000 câmeras espalhadas assim, em Belo Horizonte inteira. Direto a gente consegue fornecer imagens para a polícia, a gente consegue, e se a gente tiver todo mundo antenado, igual essa rede de vizinhos protegidos, o tanto que vai ficar desconfortável pro bandido, pro meliante fazer alguma coisa, porque ele vai no que é mais fácil, né? E se tá sendo fácil aquilo ali, ao invés de trabalhar, enfim, de fazer o que ele deveria fazer mesmo, e ele tá roubando, é porque a gente tá, de alguma forma, facilitando isso, né? E isso é muito importante. E quando a gente para pensar, do ponto de vista de Belo Horizonte, agora você como vereador, como que você avalia o trabalho da prefeitura? Porque a prefeitura, você tem um poder ali como vereador, mas a prefeitura tem um poder ainda maior, né? Como que você avalia as medidas que a prefeitura tem adotado, se estão sendo suficientes ou não? Eu vejo você bem incisivo nas redes sociais, eu acho que isso é um trabalho muito importante como vereador, de cobrar, de fiscalizar. Como que você avalia o papel da prefeitura? A prefeitura, ela tem a prerrogativa de fazer acontecer, de colocar um projeto em funcionamento, de realmente executar aquilo que outrora no legislativo ainda é o mundo dos sonhos. A gente aprova o orçamento, a gente direciona recursos, mas você não tem o poder de ir lá e implementar. De executar, né? De executar. Mas você vai dando condições para que as coisas aconteçam. Por exemplo, aquela questão dos totens mesmo, a gente conversou sobre isso já tem 1 ano e tanto, 2 anos talvez. Isso. Né? Agora é que está acontecendo. E foi uma alteração de legislação proposta para permitir, dentro do Código de Posturas, que os totens estivessem sendo possibilitados na cidade. Então é uma proposição que agora que está chegando no ponto onde esse pode tipo instalar, de equipamento... Né? Exato. Hoje, por exemplo, uma banca de revista não consegue botar uma câmera e compartilhar com a prefeitura. Pois é, né? E é tão importante quando tem essa união do público e do privado ali, né? Claro, por exemplo, porque isso potencializa o jogo. Igual eu te falei, a gente tem lá mais de 1.000 câmeras. Se eu conseguir disponibilizar isso da maneira mais fácil possível e acessível para a polícia, melhor ainda. E o morador quer que a gente faça isso, a gente quer fazer isso, todo mundo, o bairro quer que a gente faça isso. Então, assim, quanto mais a gente conseguir fomentar esse tipo de... E fomentar isso é importante. Eu vejo que nós temos, por exemplo... dentro dessa perspectiva do público e do privado, e é engraçado, né? O Rômulo sabe bem que a gente já passou por alguns momentos desses. Estouraram o vidro de um carro, a informação flui. Vai atrás das evidências, porque as pessoas têm uma percepção errada sobre câmera. Às vezes a pessoa só quer a imagem do fato acontecendo. Entendi. Essa não é a principal imagem. A gente que lida com o Dr. Flávio Grossi, né? E ele vai explicando pra gente, a investigação ela não se dá necessariamente na imagem do fato. Às vezes o motoqueiro que transportou o bandido e que cometeu o delito, às vezes ele ficou parado 1 hora na frente de uma farmácia. E lá que ele tirou o capacete. Lá que a câmera pegou a placa correta da moto. E não na hora que ele pegou e estourou o vidro do carro. Então, na hora que o fato acontece, a gente precisa de entender que as imagens, os tempos vão ser rastreados. Agora, quem nunca, na hora que precisou de uma imagem, pediu para um porteiro do prédio, a imagem não chega? Você chega lá, o DVR tá com o horário errado. O HD não tá HD não estava gravando. Então, assim, o indivíduo, né, o prédio, o condomínio, tem que ter essa responsabilidade de assumir também o seguinte, olha, em algum momento, na hora que você precisar também, os outros têm que ajudar. Então, esteja disponível também para ser solicitado e não só se acontecer o fato apenas com você. Ou seja, todo mundo tem que se ajudar. Um dia desses, né, Rômulo, a gente estava numa situação na Mário Werneck, né? E como que foi buscar essa imagem? Né? Você pode até comentar aí. Eu fui assaltado na Mário Werneck o ano passado.
Tava respondendo um cliente, indo para a pista de Cooper mais cedo para fazer uma caminhada, o vagabundo subiu no passeio, pegou meu telefone e foi embora. Parou na porta de uma escola, desligou o telefone e arrancou. Na escola não quis fornecer as imagens. Não quis? Não. Num outro tempo agora... Mas vamos lá, não quis por quê, né? Porque dá trabalho. Entendi. Vai atrás de um DVR lá, você tem, vamos supor, 100 câmeras num lugar. Aí você chega e fala, ó, aconteceu mais ou menos entre hora tal e hora tal, e a câmera mais provável é a tal. Dá trabalho pra pessoa pegar. Mas aí, às vezes, pela política do mais fácil, né? Que é o quê? Não dá. Não. Respondo não, né? E eu fui claro, eu falei, ó, meu prejuízo eu já tomei, eu não quero que o cara continue a dar prejuízo pro próximo. Não disponibilizaram, falaram que era por causa da lei da proteção de dados, eu falei assim, é pra polícia, a informação não é pra mim, é pra polícia. Não quiseram. A câmera de olho vivo, o vagabundo deu sorte que ela estava virada pro outro lado, não pegou a placa da moto, enfim. Superamos. Nós estávamos numa visita técnica pautada pela escola na esquina. A mulher não foi assaltada poucos metros abaixo da gente? É mesmo. A hora que a gente assustou, todo mundo gritou, nós viramos, o motoqueiro atravessou a rua e pra gente atravessar a Marva Werneck tinha que olhar. Então nós falamos que foi 2 segundos ali, a gente não conseguiu reagir e ajudar. Eu virei pra diretora que estava acompanhando a gente, falei, tá vendo? Se tivesse fornecido naquela época, a gente já tinha tomado atitude e eu queria era evitar esse tipo de situação. Que é o que a gente passa hoje no Buritis. Hoje nós temos esse tipo de problema. As pessoas hoje, o bairro Buritis hoje ele é fechado mesmo. O trabalho da polícia hoje lá é muito bem feito. Tá? Os índices de criminalidade lá, quando chega um novo comandante, né, bro? Ele tem problema, porque o índice hoje lá é tão baixo que para ele trabalhar para reduzir para o ano seguinte é difícil. Mas tem problema igual aos outros bairros. Não tanto quanto. E hoje, a pessoa tá andando na rua com aquela sensação de segurança, ela pega o telefone. E o vagabundo sobe de moto e mete a mão e leva. Então, assim... Que é uma cena que infelizmente, a gente tem visto comum, né? Na internet, né? E temos tanta tecnologia hoje para isso, né? Tem como a gente acessar. Aí você falou um ponto que me gerou uma curiosidade. Quando a pessoa fala assim, Lei Geral de Proteção de Dados, enfim... tem essa prerrogativa mesmo, assim? Tem algum risco para quem fornece as imagens para a polícia ou... Nesse tipo de situação ou não? Eu nunca... Olha, a gente está vivendo num país de muito mimimi. As pessoas estão pegando e invertendo os valores, inclusive a própria Lei Geral de Proteção de Dados está servindo para o governo federal pegar lá e meter um sigilo de 100 anos nos contratos de bet, porque eu não posso abrir os dados. Não posso expor. Então tá virando desculpa esfarrapada. E na verdade é o seguinte, a pessoa cometeu um delito, ela não pode ser tratada da mesma forma. Você precisa de imagens, inclusive, para fazer prova. A polícia tem uma dificuldade, que inclusive é o seguinte, se ela põe a mão no cara que... Vamos supor, aconteceu um fato. Aí jogou na rede, falou pro 190. O policial militar pegou esse cara, tipo assim, sei lá, num outro bairro, 1 hora depois do fato. Se a vítima não aparecer para dar queixa, aquela pessoa ali não pode ser presa. Não sai o flagrante. Não sai o flagrante. Então, assim... não, gente. Tudo isso são detalhes que a gente precisa de falar sobre o assunto. Se você não tem a prerrogativa de realmente ajudar na hora que acontece, tipo assim, a polícia correu, pegou o cara, não vou lá dar queixa, ninguém aparece para botar um BO, não aparece nenhum problema, cara, me desculpe, mas você parte do problema, porque a polícia não vai conseguir fazer o trabalho dela. Então imagina a pessoa falar, não, vou negar uma imagem, uma câmera, uma prova, porque lei de proteção de dados. Isso pra mim é preguiça de fazer o que tem que ser feito. E é ser conivente, é colaborar com a bandidagem mesmo, né? Felipe, o problema maior hoje não foi comigo, que se dane. As pessoas estão perdendo o senso de pertencimento aonde ela vive, onde ela convive, tá? A minha preocupação quando eu pedi imagem, eu pensei no próximo que poderia passar para aquela situação que eu passei. Entendi. A dor ali eu fiquei tão chateado porque nós damos palestra, a gente fala sobre segurança, velho, eu fui vítima. Eu falei, eu falando sobre isso, falando com a galera para deixar de ser uma vítima em potencial, não dá bobeira. 7 horas da manhã, respondendo um cliente, indo correr, fazer um exercício, fui roubado. Aí eu falei, velho, não pode ficar assim, não pode ficar de graça. Então eu tenho comigo que eu faço parte da solução. Nada pode passar na nossa frente e a gente ficar inerte sem fazer alguma coisa, porque a gente não pode reclamar daquilo que a gente tolera.
Se você aceitou ser roubado, perder um patrimônio que você trabalhou, lutou para conquistar, o vagabundo levou e tem a probabilidade de voltar e você não fez nada, cara, você foi omisso. É o que você falou, foi conivente, foi omisso. E lá eu falo, quem pertence cuida, quem pertence ama, quem ama cuida, quem ama pertence. Então, assim, nós temos ali como nosso reduto, né, Braulio? Nós temos um carinho muito grande com o bairro. Não é só o bairro Buriti em si, porque a associação do bairro Buriti hoje conversa Belo Horizonte inteiro. Uhum. Mas ali não, ali no nosso reduto, nós ficamos com raiva mesmo e vamos pra cima e não podemos deixar essa vagabundagem e passar batido nisso. E o Buritis é um dos bairros mais importantes que a gente tem hoje. É o maior Horizonte, né? de Minas Gerais, né? É Pois o bairro mais adensado do estado como um todo. Então, realmente essas peculiaridades surgem lá. É lógico, a gente está aqui sentado na mesa, né? Eu sou morador lá, apesar de ser vereador da cidade inteira, mas o Rômulo, como um ativista que está ali no contexto do bairro, né? A gente está falando muito do bairro, mas várias dessas boas experiências a gente já conseguiu fazer com que, digamos assim, influenciar que outras regiões, outros bairros já começaram a tomar providências também. Porque as pessoas querem também se espelhar nos bons exemplos, e isso é fundamental. Uhum. Mas os pontos que a gente foi frisando são justamente os gargalos que a gente percebe do todo, né? Veja, por exemplo, o sistema da Veguard, né? Ele está captando imagens ali, mas hoje ele não tem como fazer uma integração, por exemplo, de reconhecimento de imagem direto num sistema de uma plataforma de segurança. Isso é um sonho. A gente tem que lutar para que isso se viabilize um dia, porque a tecnologia existe. O sistema pode ficar fazendo consulta o tempo inteiro. Consulta de placa, por exemplo, é outra situação. Agora, olha que interessante. Hoje as câmeras estão mais potentes, né? Então, existem câmeras que fazem o reconhecimento digital da placa, do carro que está passando ali, né? Do veículo que está passando ali, e consegue já processar no próprio equipamento, né? Uma consulta a algum banco de dados do tipo tal ou não com impedimento. Uhum. Ok? Isso é fato. Só que, e se o fato tiver acontecido há 5 minutos antes? Não vai pegar. Não vai pegar. Não deu para atualizar o sistema. Se você chegar e falar, meu carro foi roubado agora, a polícia militar, na hora que ela coloca no sistema, não é o mesmo banco de dados que está sendo consultado. Então, a gente tem esses hiatos de informação. Né? E como gerenciar isso? Porque é um problema de Big Data, é um problema de tempo de resposta de rede. Tem uma série de coisas que ainda são limitadores, mas não podemos baixar a guarda. Porque na hora que a Polícia Civil, por exemplo, parte para a investigação, ela pega e olha, essa placa andou em tais e tais e tais setores da cidade. E consegue rastrear bastante isso, né? Chega próximo. Chega muito próximo da evidência, e aí é a hora que a gente consegue, por exemplo, depois de um fato acontecido, uma investigação via recuperar um patrimônio de alguém que foi subtraído. Pois é, você falou de um ponto antes, que foi a respeito do senso de pertencimento, né? Senso de comunidade. E eu acredito muito que a Associação Bairro Buritis, ela trabalha muito nessa linha, né? Qual que é a importância, qual que é o papel da associação? Qual que é a importância dela hoje para o Bairro Buritis? Quais são as principais pautas que vocês trabalham, e principalmente nessa pauta de segurança? Como que é isso? E você, com um bom contato com o vereador e etc., como que isso facilita? Ô, Felipe, antes de a gente montar esse contexto todo, a gente tenta sempre provocar o morador. O pessoal gosta muito de ir para a rede social, de ficar reclamando, e a gente sabe que se viralizar, pode tomar uma iniciativa, um rumo diferente acontecer, ou ficar só ali no limbo mesmo da reclamação e da implicância. Nós nunca podemos deixar de nos indignar com qualquer coisa que a gente acha que está errado. Isso é o que a Associação do Bairro Buritis faz. Tá? O bairro Buritis é o bairro mais populoso de Minas Gerais, o bairro que mais arrecada em ITBI nos últimos 15 anos, e a gente vê que muita coisa deixa de acontecer, deixa de fazer na prefeitura, às vezes por implicância. A gente sabe que tem diversas coisas que podem ser feitas para evitar melhorar a iluminação pública, poda de árvore, cuidado, uma melhor patrulhamento da Guarda Municipal, apoiando a Polícia Militar nesse tanto, que a gente sabe que o efetivo é curto, é pequeno. Tá? Então, assim, são diversas ações que a gente procura provocar, não só no bairro, mas pela cidade, para que as engrenagens venham uma funcionar tocando a outra. E a Associação do Bairro Buritis é esse elo.
Muitas vezes lá atrás, quando nós chegamos, né, Braulio, a associação tinha fama de brigona, de implicância. Quando o Braulio assumiu, ele falou, não, vamos trabalhar a linha de construção. O que a gente pode fazer para ajudar? Propositivo. Porque reclamar é muito fácil, mas e a solução? Entendi. Nós temos um monte de engenheiro de obra pronta. A hora que as coisas acontecem no Buritis, o pessoal chega lá para colocar a faixa. Foi eu que fiz. Não, velho, o ofício está aqui, ó. Nós estamos brigando há anos. A Associação do Bairro Buritis vai fazer 30 anos agora em julho. Nós temos o bairro todo mapeado, Felipe. Não tem nada que passa aos nossos olhos. Agora, a gente precisa de boa vontade política, de força política para que as coisas aconteçam também. O que a gente briga e trabalha em parceria com o gabinete, com o vereador, é justamente isso, para que as coisas aconteçam. Agora, nós sabemos que tem lá milhões em emenda impositivas dele colocada no bairro que a prefeitura não implementa. E aí? Uhum. A culpa é do vereador? Não é. Eu vi você cobrando esses dias o nosso prefeito. Então essa é a nossa função de provocação. E a gente pertence mesmo, nós brigamos pelo bairro mesmo. Se a gente chegar com uma pessoa de fora aqui falando mal do Buritis, eu falei, opa, pode parar. Não é isso não. Me conta uma coisa, se alguém, o morador do Buritis, que quer participar, quer se engajar, não sei se tem reuniões frequentes, como que funciona para a gente aumentar esse engajamento do morador do Buritis junto à associação? O presidente faz atendimento toda quinta-feira à tarde. A associação hoje tem uma secretária voluntária por conta da associação. Nenhum WhatsApp, nenhuma mensagem, nada que chega, passa batido. Ou a secretária responde, ou eu respondo, ou o presidente que ocupa a função de delegado hoje na região, Dr. Flávio Grossi, ele encabeça e resolve. Então, assim, a gente precisa da turma trabalhando mesmo, pressionando, porque se não tiver a pressão da população, muitas vezes a prefeitura enxerga a gente como implicante. Então, toda quinta-feira, como é que... Repete de novo. Toda quinta-feira, na parte da tarde, mediante agendamento, a gente faz os atendimentos semanais na Associação do Bairro Buritis. O Flávio, que é delegado também do Bairro Buritis. Delegado do bairro, fica à disposição. É lógico que a gente procura agendar para atender todo mundo, dar uma atenção, mas durante a semana nós estamos abertos. Tem várias ações sociais acontecendo, várias demandas que são encaminhadas para a gente, que são colocadas para rodar, as demandas para rodar. Nós oficiamos a regional, o gabinete, o que precisar fazer. A associação não para. A gente pode, às vezes, não estar lá fisicamente, porque nós todos somos voluntários. Tá? E uma associação de bairro que eu vou fazer 20 anos que estão lá dentro, a associação faz 30, como voluntário eu vou fazer 20 e há mais de 15 anos diretamente na diretoria. Tá? Eu preciso trabalhar também, preciso de trazer renda para dentro de casa. Mas sempre tem alguém respondendo, sempre tem alguém dando atenção. Isso é muito importante porque das associações, né, e a gente tem contato com algumas, a do Buritis é uma das mais relevantes, importantes, atuantes, né? Então, parabéns pelo trabalho que vocês vêm fazendo, muito legal mesmo, assim, e a gente vê o impacto disso na ponta, né? E, Braulio, quando a gente fala sobre isso, sobre essas vontades dos moradores, do cidadão, a gente percebe muita boa vontade agora entrando num ponto mais político, assim, eu vejo muito seu esforço lá para mudar esse tipo de situação, e você tem muita força contrária também. E às vezes a gente que tá vendo de fora, tem algumas defesas do lado contrário que o pessoal faz que eu falo, não é possível, né? Questão de barraca, questão de iluminação, questão de viciados, né? De pessoal dependente de drogas. Como que você consegue ter, como é que eu vou falar? Paciência de Jó para lidar com isso. De fato, persistência, se você não tiver determinação, é muito fácil desistir. Porque o processo, de um modo geral, político, ele é lento. Você vai ter sempre pessoas ali que não vão concordar ou que vão tentar te atacar, te desqualificar. E o fato, Felipe, já que você tocou no ponto, né? Eu entrei nos problemas mais casca-grossa de Belo Horizonte. Eu vi. Então... Lagoa da Pampulha. 5 CPIs ao longo desses 5 anos de trabalho. Eu participei de 2 de mobilidade urbana, né? A questão de ônibus sempre é um problema. Fiz a CPI da Lagoa da Pampulha, que desvendou um esquema bilionário de corrupção de anos, né? Em 20 anos de Lagoa da Pampulha, a gente já escoou pelo ralo mais de 1,4 bilhão de reais e não resolveu o problema. Ou seja, é muito problema, é muita coisa. E o trabalho da CPI, os indiciamentos que eu fiz já geraram resultados e muita investigação está em andamento.
mas hoje a gente tem o Ministério Público Federal já movendo ações contra as empresas que foram contratadas para desassorear, mas que ao final das contas aterraram a Lagoa da Pampulha em alguns pontos, abandonaram estradas de terra no meio da lagoa. Nós vimos a prefeitura recebendo a visita da Polícia Federal, tendo servidor afastado, Receita Federal não, Polícia Federal, né, tendo servidor afastado, computador lacrado, uma série de operações de investigação acontecendo, e tudo isso começou lá com as investigações da CPI da Lagoa da Pampulha. E um dos assuntos que foi CPI também, mas é um trabalho que já vem se estendendo desde o início do mandato, é a questão da pessoa em situação de rua. Morador de rua. É um problema difícil, é um problema extremamente melindroso, mas a questão é a seguinte, a gente tem que encarar o problema. Não adianta pegar e ficar achando que tá tudo bem e achar que pessoas morarem na rua é normal. Não é normal. O que eu vejo? É um problema que acontece em grandes cidades por todo canto. Mas a diferença do problema de Belo Horizonte é que o de Belo Horizonte é o nosso problema. Então vamos trabalhar. E aí, quando eu propus essa pauta, só de dar o nome para ela, a gente criou um grupo de trabalho chamado BH Sem Morador de Rua. O ataque digital, pessoas já tentando me insultar, colocar adjetivos para criar uma desvalorização desse trabalho, enfim, tentar quase que te desmoralizar, foi instantâneo, né? Fui chamado de higienista, de fascista, de não sei o que, lá, mas só que é a mesma turma que coordena assistência social de Belo Horizonte há mais de 25 anos. Entendi. Então, assim, os caras, em vez de pegar e entender que a metodologia que eles utilizaram continua dando errado e vai continuar dando errado por muito tempo se nada fizer diferente, eles não querem saber disso, eles querem atacar o próximo que vem com uma perspectiva de solução. Então, são dois pontos principais que eu atuei dentro dessa reestruturação de políticas públicas para a questão de pessoas em situação de rua. A primeira delas é o seguinte: pessoas que estão envolvidas com drogas, com o uso abusivo de álcool, que estão nas ruas jogadas, dependentes químicas, têm que ser tratadas. E quando essas pessoas já não conseguem sequer responder por si, a única saída que a gente tem é a internação involuntária. Em muitos casos, a internação voluntária, inclusive, porque a pessoa quer se tratar, mas ela não consegue fazer isso dentro do sistema público de saúde, né? Entendi. Principalmente dentro da perspectiva da saúde mental, onde pessoas que têm doenças mentais precisam de tratamento psiquiátrico. Belo Horizonte insiste em não encaminhar para os hospitais psiquiátricos ninguém. Eles acham que a metodologia deles é a metodologia que funciona, de porta aberta, a pessoa só vai se quiser e tal. E aí você vai ver pessoas nas ruas que estão afundadas nas drogas, né? Aquela cena típica da Cracolândia, que é uma coisa, ninguém quer uma Cracolândia na sua própria cidade. Nós também não queremos, não. E aí, não, coitadinho, ele vai só se ele quiser. Meu amigo, ele tá pondo a vida das outras pessoas em risco. É gente que precisa de tratamento, gente que precisa de ser resgatado. Então é muito romântico ficar falando que vai cuidar das pessoas, mas querendo que ela fique na rua. E eu nunca vi uma situação mais indigna do que o sujeito morar na rua, né? Enquanto isso, você paga impostos para custear a assistência social da cidade. Belo Horizonte gasta na ordem de 500 milhões de reais por ano na pasta de assistência social. Esse dinheiro é para pagar essas coisas. Então, quem está precisando, quem está em vulnerabilidade, precisa de ser admitido dentro da política pública, mas num albergue, num abrigo, num centro pop, e não jogado no meio da rua. Tem gente que está achando que ficar dando comida na rua para os outros é digno. Tem gente que está tratando o ser humano como se fosse bicho, pondo ração. Você não põe ração pro cachorro? Não, vai lá e entrega um marmitex pro cara. Só que a gente está tendo várias disfunções no meio desse caminho, entre elas, né? Muitas entidades que são... O povo mineiro é um povo caridoso. Todo mundo quer ajudar e tá tudo certo. Mas a gente tá chegando num ponto que o jeito de ajudar também tá influenciando no problema. Começando a atrapalhar, né? Fomentando a pobreza. A famosa indústria da miséria. Só pra você ter uma ideia, Felipe, na região da rodoviária, e eu tenho amigos que têm empresas ali na região da rodoviária, em uma noite tem relatos das pessoas receberem 5 marmitex. O que o cidadão faz? Vende.
Vende não. Ele pega só o que interessa para ele e joga na rua o resto. Então imagina o cara jogar uma marmita de arroz no meio do canteiro. Os ratos de Belo Horizonte todos vão para lá. Então você começa a ter outros problemas de infestação, doença, sujeira, por causa da primeira ação. Então, esse problema ele não é fácil, mas a internação voluntária e involuntária de dependentes químicos cria um caminho para resolver uma parte do problema, que é o cidadão que está ali, infelizmente, acometido com vícios, álcool e drogas, e muitos ainda já não conseguem sequer responder por si próprios. A outra parte é o projeto de desobstrução de vias e calçadas, que aí entra outro conceito. Eu, de fato, acredito que todos têm que ser tratados em igualdade perante a lei. Se a lei vale para mim, ela tem que valer para você e tem que valer para qualquer cidadão. Hoje, do jeito que a linha dos direitos humanos está fazendo, para o Brasil como um todo, ela está criando uma permissão, uma carta branca, para que quem está em vulnerabilidade social não precise mais ter responsabilidade nenhuma com a coletividade, com a cidade. Então, o cara que hoje está numa linha de necessidades sociais, né, que precisaria de ter uma assistência social, ele não precisa de se preocupar com nada, porque ele pode colocar a barraca dele onde ele bem entender, ele pode obstruir o passeio na hora que ele quiser, ele pode sujar a calçada do jeito que ele quiser, ele pode fazer de um canteiro de uma avenida virar um depósito de material que ele foi coletando no lixo e tá tudo bem. Cara, não tá tudo bem. O espaço fica público... pelado, brother? A maioria dessa turma tira a roupa no meio da rua, toma banho, nós estamos... Não, ainda vamos piorar então, né? O cara tá fazendo xixi na porta da loja do outro, fazendo as necessidades no meio da rua, joga lixo, enfim. A gente tá, inclusive, com esse tipo de perspectiva, matando áreas importantes da cidade, como a área da Savassi, a área do Barro Preto, a área da Lagoinha, a área do centro. Mas as pessoas saíram do centro da cidade por um acaso. Não foi por um acaso. A internet mudou muitas relações de como é que acontece o consumo, né? Mas as pessoas têm medo de ir no centro da cidade. Por quê? A pessoa hoje tem insegurança na Savassi. Por quê? Por que a pessoa não senta num bar na região que era para ser uma região boêmia e fica com medo de toda hora ser interpelado por alguém pedindo ou alguém achacando, né? Ameaçando. Se você não me der uma esmola, eu vou te... Sob efeito de droga. Então, vamos parar com essa hipocrisia. É uma matéria difícil, tem que ser tratada com todo o respeito e humanidade, mas não pode se deixar do jeito que está. Então, a desobstrução de calçadas e vias é justamente o seguinte, é dizer o óbvio. A pessoa não tem opção de colocar a barraca na rua, uma vez que a cidade oferta o serviço social disponibilizando um abrigo, uma casa de passagem, um centro pop. Não pode. Agora, isso aí, meu amigo, gera uma polêmica, porque tem gente que acha exatamente o oposto do que eu penso. Mas hoje, cada vez mais, eu me sinto seguro de saber que o que eu estou falando é o que está na voz da maioria das pessoas de Belo Horizonte e que, quando encontram todo esse projeto que a gente tem feito na pauta de morador de rua, se sentem bem representados. Você me lembrou um caso, foi recente, deve ter uns 3 meses. Eu tava precisando de passar, até fazer um merchan, na Calunga, do lado do pátio. Eu passei na porta, eu pensei eu não sei se está assim agora. Eu pensei umas 3 vezes se eu ia ou se eu não ia. Porque tinha uns 6, 7 moradores lá. E isso tudo sujo, tudo, sabe? E eu acho que é daí que vem também, a gente pode até diminuir os índices de roubo, de criminalidade, mas a sensação de insegurança ela é muito grande nesse tipo de situação. E aí a pessoa tá lá e você vê, tá tudo completamente sujo, tá assim, cheiro ruim, as pessoas estão dormindo no chão pô, os direitos humanos eu acho que é pra essa hora, né? Quando você vê lá, se tem albergue pra pessoa ficar, se tem um lugar pra ela tomar banho, etc. E outra coisa, agora no Belo Horizonte, nós estamos no inverno. Imagina o pessoal agora. Como é que tá? Chuva, hoje choveu bastante. Então, assim, esse tipo de situação incomoda todo mundo.
E gera essa sensação, a cidade fica feia, não fica legal. Esse pessoal que tá lá, e principalmente sobre efeito de drogas, a chance de cometer um delito é muito maior, né? Que às vezes vai precisar de comprar droga, tá no vício e etc. Então esse trabalho é um trabalho muito importante. Eu, como cidadão, como mineiro, belo-horizontino e do Buritis, eu vejo isso como extremamente relevante. O que a gente realmente tem que... Eu bato muito nessa tecla, eu acho que todos têm que entender que morar na rua não é normal. E tem gente que às vezes quer se livrar de problemas fingindo que tá fazendo caridade. Eu dei um colchão pro morador de rua. Falei, vem cá, por que você não transportou então pra casa dele o colchão? Na verdade, você quis foi descartar um colchão, pôs na porta da sua casa lá pro cara carregar pra qualquer lugar. E aí ele vai botar esse colchão na porta da loja de um ou na frente da garagem do outro. Isso é caridade? Ou isso é hipocrisia? Então, assim, infelizmente, dentro da cidade, a gente tem várias ações individuais que estão prejudicando o todo. E fomentar esse tipo de aglomeração. O cara tem um sofá lá e... não, tô dando sofá. Aí não que você vê o cara tá com o sofá no meio da Avenida Afonso Pena. Atrapalha tudo, no diminui. lugar. E detalhe, tá? A calçada é para todo mundo. Então, a calçada é a mesma calçada que vai servir para um cidadão comum, mas vai passar uma pessoa que é cadeirante, vai passar um cego, vai passar uma mãe com 2 meninos, um do lado do outro dando a mão, que precisa de mais espaço. É um absurdo. Ali na rua Espírito Santo, próximo da Álvares Cabral, tem um cidadão lá que, além de ele ocupar tudo, a barraca dele fica na frente da guia de cego, fica obstruindo a guia. Ou seja, você tem um piso tátil que é pro cara conseguir passar a varinha dele e perceber que ele tá andando no eixo correto, né? A barraca tá em cima. Além de tudo, o cara tem 2 cachorros lá bravos. Porque se você aproximar, o cachorro ainda quer te avançar. Gente, pelo amor de Deus. Então, por isso, Felipe, que é um assunto que realmente está tomando uma proporção muito grande, mas em Belo Horizonte, por meio desse trabalho, a gente está começando a virar a página. Eu espero que o atual prefeito encampe isso para valer, porque não adianta ficar no discurso e não fazer acontecer. E o problema hoje ficou grande demais. Belo Horizonte passa das 10 mil pessoas em situação de rua. Existem reportagens que falam até em 15 mil pessoas nas ruas, ou seja, é um número extremamente expressivo e grande, né? Mas você tem que ir resolvendo. Você tem que ir criando encaminhamentos. No Buritis eu não vejo morador de rua assim. Você deve receber mais essas notícias, né? Como é que tá isso lá? Tem sim, Felipe. Nos meus trajetos eu não vejo tanto. Tem, é porque eles ficam mais acomodados. O problema maior que a gente enfrenta lá no Buritis... Eu notifico todos, na verdade. Aí que tá. Existe um serviço dentro do site da prefeitura que é notificar pessoas em situação de rua. Ok? A assistência social vai lá. Se ela receber uma visita, 2, 3, ela também começa a entender que aquele lugar ali tem gente olhando. Então, uma das minhas recomendações para o cidadão não deixe de abrir o protocolo no site da prefeitura. Agora, você gasta 1 minuto, 2 minutos para fazer um protocolo. Quantas pessoas estão dispostas a gastar 2 minutos da vida particular dela para fazer o bendito protocolo? O que acontece você tem áreas que tem uma situação que está impactando um monte de gente. Na hora que olha lá no mapa de calor da prefeitura, lá quantas pessoas reclamaram? Esse é o grande problema hoje da nossa sociedade. Entendi. O cara acha que sempre que é o outro que vai fazer. Mas quem tem que fazer é ela mesma. Então, se você tem uma incidência muito grande de reclamações de protocolos sendo abertos por causa de um ponto, isso dentro lá dos sistemas de informação na outra ponta, começam a aumentar o nível de prioridade. Então é importante todo mundo fazer, entendeu? E ter a caridade hipócrita, né, Felipe? O rapaz monta, ou a mulher que seja, monta barraca na porta do seu comércio. Aí eu vou lá e começo a levar alimento para ele. Aí você começa a reclamar. Aí você vira para mim e fala, então leva para sua casa. Não, minha casa não. Vai ficar lá na sua porta. Enquanto tá lá na sua porta, eu vou te alimentando. Mas para minha porta, ô vereador, ô associação, vocês não vão fazer nada não? Eu falo assim, aí vocês estão levando almoço pro cara todo dia. O cara tem 4 refeições no dia. Café da manhã, né? O lanche, o almoço, janta, café da tarde, e se deixar, café da noite.
Não, deixa ele aqui, ele é bonzinho, ele tá tomando conta dos carros. E é o mesmo cara que dá informação pro cara vir estourar o vidro do seu carro, porque ele sabe a hora que você chega, a hora que você sai. Né? O cara te dá, ele tá ali por conta. Ele sabe tudo, né? Ele tá ali por conta, ele sabe tudo da sua vida. Aí pega uma senhora idosa, fragilizada, pega uma mulher. Porque com homem também eles não mexem, né, brother? Aí assunto, essa Hoje, turma cresce. quem tá mais vulnerável hoje, exposto na rua, são as mulheres. A Gabriela do marketing foi assaltada, deve ter uns 6 meses mais ou menos, na Raja, cara. Pois é, e aí? Agora, tudo isso, a gente tá falando aqui, a gente tá indo, logicamente, né, na linha de que existem problemas, mas a gente tem que apontar soluções. Como é que Essas tá questões isso? Tá aprovado? O de internação involuntária já está aprovado e já virou lei. É. Para variar, a esquerda já está tentando movimentar uma ação no tribunal para tentar derrubar a lei. Mas isso aí é besteira, é show pirotécnico da turma lá, porque nós tivemos todo o cuidado para não conflitar as normas, né? Afinal de contas, a lei de drogas é uma lei nacional que está vigente. Então, internação involuntária e voluntária já está previsto, já existe isso. Entendi. O que a gente fez na lei foi obrigar a Prefeitura de Belo Horizonte a implementar. Então, esse é o primeiro ponto. Na parte da lei de desobstrução de vias e calçadas, ela já está aprovada em 2 turnos na Câmara e hoje está na mesa do prefeito. A gente está aguardando agora ele se manifestar. Ou ele pode pegar e sancionar a lei, ou vetar a lei. Ou simplesmente lavar as mãos e não fazer nada e a lei é promulgada de forma tácita. Ou seja, a gente está aguardando, faltam poucos dias aí, daqui uma semana talvez, isso já esteja resolvido. Então, são 2 aspectos de uma política que tem que, inclusive, pensar em mais coisas. Não é só a questão da perspectiva de tratamento de saúde mental, não é só a perspectiva de desobstrução do espaço público. A questão de reinserção no mercado de trabalho de pessoas é fundamental. Não tem nada mais digno para um programa social do que ele criar uma porta de saída. E a porta de saída que realmente gera uma recuperação da dignidade, uma recuperação dos próprios valores pessoais, é a pessoa se sustentar com o seu próprio trabalho. Então, a formação e requalificação de pessoas para que elas tenham acesso ao mercado de trabalho é fundamental. E aí é onde a questão da esmola, às vezes, pega. Porque o cara fala assim, poxa, eu vou trabalhar de carteira assinada ganhando um salário mínimo e vou ganhar aí, vamos fazer uma conta aqui, 30, 40, 50 reais por dia, ok? Mais Bolsa Família. Eu ganho 200 conto num sinal pedindo por dia. Eu ganho almoço grátis, janta grátis, café da manhã grátis. Eu ganho tudo de graça. Para que eu vou trabalhar? Fora os auxílios, né? Fora o Bolsa não sei o quê, Bolsa Família, Bolsa não sei o quê. Enfim, o Brasil está, infelizmente, gerando estímulos para cada vez mais as pessoas não quererem se mover. E isso está refletindo em vários pontos, porque todo mundo que eu chego para conversar reclama que não consegue hoje contratar mão de obra, que não tem pessoas, tem vaga de emprego, mas não tem gente qualificada para ocupar os postos. E quando a gente fala de gente qualificada, dá parecendo que tipo, você está falando do cara ser um PhD, né? O cara ter mestrado, doutorado. O básico, não. Né? O básico. Gente para fazer tarefas simples. Construção civil está tendo dificuldade de contratar um eletricista, um bombeiro, uma pessoa que vai fazer um acabamento, pedreiro. Tudo isso está ficando escasso. Por quê? Na outra ponta, você descobre que a pessoa não precisa de trabalhar. Lá na ele ficando parado é melhor do que ele em movimento. E ele recebendo as bolsas, ele só quer fazer o bico. Ele não quer ir para o mercado formal. Então esse cara, na verdade, está simplesmente burlando o sistema. Lá na Veguard sempre foi um desafio. Contratar sempre é um desafio. Mas nos últimos 12 meses, do ano passado para cá, está sendo bem desafiador. A gente tá implorando para a pessoa ir trabalhar. E aí a gente faz o processo seletivo. Teve uma que a gente fez o processo seletivo e a gente selecionou 20 candidatos para a vaga, nos candidatos que chegaram. Um apareceu. E a gente teve que contratar ele. De 20 que se candidataram para a vaga. E parece que quando o pessoal faz... E a gente tá pagando acima do mercado, acima do valor de mercado, da média do nosso setor. E ainda assim não, tem plano de saúde, plano de vale-refeição, tudo, odontológico, cesta básica, tudo vocês imaginarem tem.
E ainda assim tá um desafio enorme. E esse ponto que você falou, eu acho que é um dos principais, porque, principalmente na parte das drogas, né? Porque às vezes a gente consegue tratar, tem gente até tratando de forma privada, que a pessoa trata, fica, enfim, meses, anos, num recluso ali, tratando, e depois recai, né? Tem a recaída e já era, volta tudo a estaca zero. Esse ponto, essa saída para o mercado de trabalho, ela é essencial, porque senão a chance da pessoa, se a pessoa ficar à toa ainda pensando, como é que é o ditado? Sem pensamento, oficina do diabo. Cabeça Mente vazia, oficina do diabo. E fica naquilo ali, né? Então, muito importante esse ponto, né? Eu acho que esse trabalho que você tem, eu admiro muito a garra que tem que ter, igual a gente falou anteriormente, porque não é fácil ter toda essa persistência para conseguir aprovar projetos de lei que são tão difíceis, né? E esses temas são muito delicados e envolve toda aquela militância que... Envolve, inclusive, um ativismo do próprio Poder Judiciário. Pois né? Existem militantes no Ministério Público, existem militantes dentro do Poder Judiciário como um todo, dentro de cortes. Então, assim, a gente está hoje sendo uma voz para falar, peraí, gente, tá dando errado. Nós temos que fazer diferente. Não adianta ficar dourando a pílula ou fingindo que tá tudo bem. Não tá tudo bem. Né? A gente sabe que tem que ter todo o cuidado para tratar do assunto e você não pode perder o componente mais importante, que é entender que cada um ali tem uma história, cada ser humano tem uma trajetória, tudo isso tem que ser muito respeitado. Mas a gente não pode abrir mão de ter um espaço urbano, um espaço público organizado. E hoje o que está acontecendo é uma desorganização total e que está custando caro para a sociedade em vários aspectos, né? Desde a própria questão de áreas, por exemplo, comerciais que estão definhando, como a área da Savassi, como a área do centro mesmo. E posso dar vários outros exemplos. E às vezes a gente fala muito de centro, mas vai lá em Venda Nova, vai lá no Barreiro, vai em outros polos que são centralidades regionais e veja o que está acontecendo. E isso vai transformando, de fato, a vida do cotidiano, né? Comércios estão quebrando, ou seja, tem pessoas que são empresários que poderiam ser grandes potenciais de geração de emprego, mas o cara está preocupado lá se ele vai conseguir pagar o boleto da semana que vem. Ele está preocupado com a folha de pagamento. Então ele começa a decidir, inclusive, por não contratar, e aí vem um mundo hipócrita do populismo brasileiro, né? Que o cara, o dono, ele está trabalhando na tal da escala 7x0. A jornada de trabalho não é de 8 horas, não. É de 12, 13, 14 horas. Por quê? Ele começa a absorver toda a situação porque ele não tem como pagar alguém para fazer. Porque o negócio já não gera mais o mesmo tanto de faturamento, não gira mais a mesma quantidade, mas vai ver, não tem mais cliente de porta, porque tem um morador de rua na porta, ou porque tem uma sensação de insegurança tão grande que ninguém vai aparecer por lá. E ele vai pagar o aluguel caro, ele vai continuar pagando esse IPTU absurdo que a prefeitura cobra. CLT. Porque hoje no Brasil, você paga quase que 40% de impostos. A gente trabalha 5 meses em 12 pagando imposto. E é o dinheiro que o cara não enxerga, porque ele está embutido na sua compra de um produto, ele está embutido no seu IPTU que está ali para você estar na cidade. O imposto hoje, o custo Brasil é muito alto. Então, cada detalhe desse vai criando tudo tem causa e consequência, né? E você ficar negligenciando as consequências, igual infelizmente hoje a gente vê nesse ativismo esquerdista que acha que está tudo bem, não está tudo bem. Nós precisamos colocar as coisas em ordem. E isso freia muitos avanços, assim, né? Tem tanta coisa que a gente poderia implementar de uma maneira mais fácil e fica nessa luta, fica nesse retrabalho enorme, nessa disputa homérica. E você destinou quase que na sua totalidade as suas verbas para segurança pública, principalmente para o Muralha, né? É porque é exatamente isso. Não adianta ficar no discurso. O prefeito foi a Israel conhecer o sistema de segurança de Israel. Ele até ficou lá apertado lá, porque foi não conseguiu voltar, exatamente, né? Na semana que começaram a ter uns ataques do Hamas lá. Então, assim, ele acabou tendo que ir para um procedimento de segurança militar. Então, ele passou um aperto lá.
mas ele foi lá para ver sistemas de segurança. Ele foi em São Paulo para conhecer como que São Paulo está fazendo o reconhecimento facial para identificar pessoas que estão com pendências judiciais e gente que precisa de sair de circulação das ruas e voltar para a cadeia, né? Então, quando ele chega em Belo Horizonte e anuncia, então, que a gente vai ter um sistema, qual que é o gargalo? É ter o dinheiro. Então, o dinheiro está aqui. O recurso está aqui. Implementa. Eu quero ver funcionando. E eu preciso de realmente o quê? Dar esse voto, porque não adianta ficar só no discurso. Uhum. Então eu empenhei praticamente 100% de tudo que eu podia para que o Muralha BH viesse a estar realmente de pé, funcionando e entregando para o Belo Horizontino segurança. Não é o que todo mundo quer? Então eu fui o vereador que mais encaminhou emendas para a área de segurança pública de Belo Horizonte, para que esses projetos, que são projetos potentes e projetos que vão transformar de fato a realidade da cidade, realidade, de fazer virar um projeto real. E como é que tá isso? Qual que é que passo que ele está hoje? Já vai começar a funcionar? Então, Está funcionando? Meu sentimento é para variar, cronogramas atrasados, mas alguns passos foram dados. Por exemplo, aquele tanto de câmera que a gente vê hoje no anel rodoviário, né? Não é só uma câmera de velocidade, igual alguns falam, é radar. Aquilo ali está filmando o tempo inteiro, identificando placa, identificando veículos que estão passando por ali. Então, ali está gerando grandes bancos de dados que vão subsidiar muito as forças de segurança. Tem alguns locais que já começaram a ter, por exemplo, que nunca teve em Belo Horizonte, indiciamento de pichador. Olha só, que legal. O cara não vai lá e detona uma estátua ou alguma... Aquela praça ali da Independência, que agora chama Fuad Noman, na Afonso Pena, ela é uma praça que se alinha com o viaduto de Santa Teresa. Então você entra na escadaria assim, retinho com o viaduto ali, observando do outro lado o bairro Floresta. Tinham acabado de reformar a praça, foi lá e picharam. Mas a câmera pegou. Então, isso aí começa a ter os efeitos de um sistema realmente de segurança que começa a formar um cordão de proteção. Agora, lá no bairro Buritis, né, Rom? Nosso sonho, né? Porque eu falo isso, nosso sonho, porque quando fui presidente a gente tentou fazer isso no momento que ainda não tinha câmera fazendo OCR automático, essas câmeras LPR, não tinha, a tecnologia está avançando rápido também, né? Hoje você tem câmeras com inteligência artificial já embutidas, né? E na época a gente queria fazer o quê? Era aquele cordão de proteção eletrônico, né? Que hoje tem, né? Aquelas delimitações. Porque se entrasse um veículo, por exemplo, dentro do perímetro, com alguma notificação, que isso já automatizasse, por exemplo, um SMS ou uma mensagem de WhatsApp direto no celular dos policiais que estivessem no plantão daquele momento. Ou seja, é uma solução que eu continuo sonhando, ela ainda não existe, mas é o sonho, né? Você pegar, vamos supor, entrou um carro que está com uma queixa de roubo, ele entrou no perímetro, as unidades têm que agir na hora, entendeu? Então tudo isso aí a gente tenta fazer, né, Rom? Eu acho importante esse tipo de situação, Braulio, da modernidade tá vindo e a prefeitura querer implementar, querer sair fora, porque isso aí já tem em outras cidades, né? Maringá, que é uma das cidades que inspirou o Conselho de Desenvolvimento nosso, o CODESE, é uma cidade que já faz isso há anos, né? Já é referência para o Brasil há anos. Nós temos aqui a cidade de Rifânia, que é a cidade mais bem monitorada do Brasil, já é há anos também. Então, assim, nós estamos atrasados, né? Eu acho que falta boa vontade do poder público de fazer e às vezes a sociedade também de cobrar. A gente volta naquele ponto que nós começamos no início de falar, o cara que pertence, o cara que cuida, ele quer que faça alguma coisa. Então ficar só reclamando em rede social não vai adiantar. A gente tem que cobrar uma atitude a contento de quem tem que fazer o serviço. Não é o Poder Executivo? O Legislativo não está dando condição? Então por que o Executivo não está fazendo? Será que ele não está cômodo demais lá não? Porque só tem uma associaçãozinha de bairro que está enchendo o saco, cobrando, pentelhando, que é o que a gente faz, ficar ali provocando. Agora, cadê a massa toda? Cadê o cidadão de bem que quer que isso se resolva de uma forma efetiva? A gente tem que sair dessa zona de conforto e ir para cima mesmo, cobrar. Você falou de pichação, tem uma teoria que chama teoria da janela quebrada. Ou
ela para mim exemplifica muita coisa, né? Que é, para quem tá nos assistindo, para explicar. Eles colocaram 2 carros, um num bairro muito bom, isso foi nos Estados Unidos, e outro num bairro, numa periferia. E quebraram a janela. Não, minto. Deixaram os 2 carros, um em cada bairro. Um bairro bom e um bairro ruim. E no bairro ruim, abandonaram lá, né? No bairro ruim, começou a deteriorar. Começaram a roubar o carro, começaram a tirar tudo do carro ali em muito pouco tempo. E no bairro bom, o carro permaneceu intacto. Eles foram quebrar a janela. Do carro do carro bom, do mesmo carro no bairro bom. Uhum. Aconteceu o mesmo processo de deterioração, de roubo, de furto, enfim, desse carro que tinha acontecido no bairro ruim. Ou seja, qual que é o X da questão? Essa desordem, né? Você vê uma desordem ali, a chance de desencadear mais desordens aumenta demais. E eles aplicaram isso no metrô de Nova York. O metrô de Nova York tinha uma criminalidade gigantesca. Eles foram reformar o metrô de Nova York. Não falaram sobre segurança. Tiraram pichação, iluminação, mexeram na estética mesmo, né? Na aparência do metrô de Nova York. A criminalidade diminuiu muito. Ou seja, o próprio fato de você deixar uma região, uma estação de metrô bem organizada, limpa, sem pichação, iluminada, diminui muito a criminalidade. E eu vejo tanto que isso impacta, por exemplo, quando a gente vai num anel rodoviário, o anel rodoviário está extremamente sujo, quando você vai na rua, a rua tá suja, tá pichada e etc. A chance daquilo ali desencadear outras ações de desordem é muito grande, né? E esse cuidado que a gente tem que ter com a cidade, esse ponto, esse zelo que a gente tem que ter, por exemplo, que você falou da pichação, ele desencadeia vários outros pontos positivos. Uma cidade que não tem pichação, ela consegue desencadear muitos outros pontos que são extremamente positivos para a cidade. Agora, quando você vê, eu lembro que, e essa parte cultural, ela pega muito, né? Tudo que você vê, quando você tá num meio, assim, o meio ele contamina de várias formas, né? Influencia. Eu morei na Austrália 1 ano, e lá, no final do ano, lá a gente comprou um carro, e beleza. E lá a pessoa aponta pra parar, pra atravessar a rua, e todo mundo para, o carro para. Beleza. Voltei de lá, isso foi em 2014. Voltei de lá com aquela sensação de mudar o mundo, né? De mudar a cultura, de mudar tudo. Quando cheguei aqui, comecei a dirigir, todo mundo que apontava que ia atravessar a rua, eu parava. Parava naquele, né? Rapaz, foi umas 3, 4 vezes que quase bateram no meu carro, na traseira. Eu falei, não dá pra eu seguir nessa linha não, senão não vai ficar legal. E você vê, e esse é um exemplo bom também, que em algumas outras cidades eles têm motivado isso de uma forma até mais punitiva, né? Por exemplo, Ribeirão das Neves, eles têm muita... Tem a faixa de pedestre lá com as câmeras que visualizam até isso, né? Então tem algumas iniciativas do ponto de vista da prefeitura que ela pode tomar para melhorar isso, né? De jogar lixo. Eu não sei, eu acho que nunca ninguém deve ter recebido uma multa aqui de jogar lixo na rua, em Belo Horizonte. Nunca. E você vê o pessoal jogando assim da janela do carro, poxa. Tem uma ideia que até hoje não aconteceu, mas um dia também acho que ela pode funcionar. A minha formação é na área de ciência da computação. Eu fiz minha bacharelada em ciência da computação, depois eu fiz mestrado também nessa área. Então, esses assuntos de tecnologia sempre me intrigaram. E, obviamente, que quanto mais a tecnologia vai desenvolvendo, algumas coisas que antigamente eram mais difíceis de fazer, a gente já está chegando mais próximo. Tem um sistema que chama multa moral. O cara parou na faixa de pedestres lá, aí vem a pessoa e fala, multa moral, né? Colocava no para-brisa, às vezes a pessoa parava o carro, por exemplo, numa área de pessoas com necessidades especiais, de locomoção, enfim, multa moral. Isso é velho. Então o cara faz isso, teoricamente, escrevendo num carnezinho. Isso não flui, né? Serve às vezes pro cara fazer um vídeo na internet e tal, mas não flui. Essa multa moral devia existir para ponto de eu te fiscalizar. Então vamos supor que você parou seu carro lá numa faixa de pedestre, né? Tô passando na rua, pô, o cara parou lá pra tirar foto e reclamei de você na internet, certo? Eu não te conheço, não sei quem é a pessoa, mas tá lá a placa do carro e tem a foto, tem a evidência.
o sistema joga isso pro seu prontuário como uma reclamação de um cidadão. Não virou multa, eu não sou um agente de trânsito, eu não tenho a prerrogativa da fé pública de um agente, mas eu reclamei de você. E aí, aquilo ali tá no prontuário. A primeira vez que você pegar e tomar uma multa e você for lá reclamar, olha o seu histórico, a sua ficha perante a sociedade. Então, eu acho que nós todos poderíamos ser agentes de fiscalização de trânsito. Não vale para quase nada, mas ia começar a constranger. Porque na hora que toda hora você recebe lá uma notificação, né? Chegou um e-mail, estão reclamando de você, uma foto lá, porque você jogou o lixo na rua, porque você parou o carro no lugar errado, porque você não sei o quê. Cara, a gente ia começar, peraí, tem gente observando. Só que a sensação hoje do brasileiro é que não vai dar em nada, ele não faz. Quando a gente conseguir criando os estímulos corretos para que todo mundo que fizer o errado, essa pessoa começar a se sentir constrangida, eu acho que a gente começa a mudar esse jogo. Então essa ideia da multa moral eletrônica é uma que eu acho que um dia eu espero ver funcionando. E isso tem tanta... Porque assim, a gente para pensar, é muito cultural também, né? Porque tem algumas leis, tem muitas leis que funcionam e que ainda assim elas não são suficientes. Tem muita coisa que é muito cultural nosso. Né? Mas no Brasil a conversa essa lei não pegou, não. Como que... É lei ou não é lei, meu amigo? É pra seguir ou não é pra seguir? Fica tudo no mais ou menos, não tem jeito. E tem algumas que parece que quando o pessoal consegue colocar uma lei muito rígida, fala assim, beleza, promulgar a lei, só que ela não vai ser aplicada. Né? Então, essa parte cultural ela é muito importante e isso, umas ações assim que hoje deve estar tão fácil fazer isso, né? Do ponto de vista de tecnologia, você fazer um aplicativo, fazer uma rede social, um portal mais facilitado para o morador conseguir participar disso, e isso é muito legal. E pensando até no próprio Muralha mesmo, o Muralha ele vai conseguir captar mais coisas, né? Além de placa, face, etc. Ele consegue captar essas outras informações também, né? E aí... eu acho que pode ser um facilitador para esse tipo de situação. E no bairro Buritis, principalmente, eu acho que o Muralha ele vai funcionar muito bem, porque o Buritis ele é mais fechado, né? Ele não tem tanto fluxo ali dentro de pessoas que transitam dentro do Buritis. Você tem algumas saídas para um lado, você tem um anel, a gente consegue fazer um projeto bem legal no Buritis com o Muralha, né? Como é que vocês estão... Já conseguiram participar em parte disso? Como é que tá? Não, nós conversamos direto, né? Como nós falamos no início da conversa, a associação ela dialoga bem com as forças de segurança. E uma das coisas que o Braulio falou no início é que o morador ou a pessoa fazer as ocorrências para gerar estatística, porque hoje as viaturas são alocadas, não é aquela coisa louca de ficar rodando o bairro o dia inteiro. Ela fica em posições chaves de acordo com a demanda, de acordo com a estatística. Hoje é inteligência. Né? Então, assim, o bairro hoje, se o vagabundo rouba um carro, comete um crime, alguma coisa assim, ele vai ter uma facilidade duas, mas daqui a pouquinho a polícia já está fechando o flanco, já está conversando com as companhias vizinhas e está endurecendo ali pro lado dele. Não é tão fácil assim. A gente tem algumas coisas esporádicas por causa de moto, por causa de facilidade e agilidade, mas carro não. Agora, esse tipo de tecnologia usada em favor e que seja tirada toda a burocracia, tá? Porque o problema maior é esse. O Hélios da PM não conversa com o Muralha BH, que não conversa com o sistema de segurança seus, que não conversa com fulano, com ciclano. Gente, é tecnologia. É em favor do cidadão de bem, não é em favor do vagabundo, não. Nós falamos agora de LGPD, Lei de Proteção de Dados do Vagabundo, e o cidadão de bem? E aquele pagador de impostos? E quem precisa ter o seu direito resguardado? Quando é que vai ter alguém gritando por ele? Então é isso que nós temos que embutir e provocar cada vez mais a sociedade. Nós estamos chegando num ponto, Felipe, de já uma ruptura de valores mesmo, da galera já começar a partir para a selvageria. Porque a gente não está aguentando mais. Tá? Se fizer alguma coisa com você, comigo, ali, igual eu te falei, eu fiquei revoltado. Mas isso vai fazer com sua filha? Vai fazer com a sua mãe? Com a vizinha? E aí? Até quando nós vamos aceitar que seja essa desordem que está caminhando por causa de burocracia?
tá? Hoje é isso, burocracia. É tudo, o vagabundo, o cara que é preso, todo mundo tem direitos humanos, tem tudo. E aquele pagador de impostos? E quem anda direito, igual o brother falou, quem anda na risca, quem anda na linha, que obedece à lei, não é o marginal. Nós precisamos disso, que esse lado nosso seja resguardado. E falta hoje coragem. Coragem. Você falou agora também no início, o brother teve coragem para fazer um monte de coisa que outros vereadores e outras legislações tiveram coragem de fazer, ué. Porque é impopular. Que se dane. Que se dane. Não, a perspectiva do quando a gente fala impopular, na verdade existe sempre uma minoria barulhenta que vai passar uma percepção de que como se ela tivesse razão e que representasse a maioria. Não é assim. E não tem proposta. Tem muita obviedade que precisava de rodar. Tem uma inversão de valores, né? A gente começou a falar de trânsito. O trânsito é uma coisa ridícula. Tem um radar. O cara vem na velocidade, freia no radar, na hora que passa o radar, ele acelera de novo. Aí vem um e fala assim, mas não adianta. Não, porque todo mundo faz isso. Aí começaram a inventar o radar agora da velocidade média, né? A pessoa passa e pronto. Toda hora tem um jeitinho pra burlar. Agora, o fato é, vamos andar na velocidade da via? Ou não? Aí o cara fala, poxa, eu queria andar na velocidade da via, mas essa BH Trans aqui botou um monte de sinal aqui que nenhum sincroniza com o outro. Você não consegue entrar no Antônio Carlos a 60 km por hora, que é a velocidade da via, e andar sem parar. Não é na hora do congestionamento, não. Eu tô falando assim, pega um horário de noite, 1h da manhã. Onda verde, né? Não tem onda verde na cidade. Aí você tem um semáforo lá, vermelho, que é para pedestre, nenhum pedestre atravessa. Aquele botãozinho para apertar, você atravessar a rua, esse trem é mais velho do que andar para frente. Por que não implanta? Então, assim, aí você vai vendo, poxa, a gente tá atrasado. Tenho viajado muito no interior e é muito comum os semáforos terem um contador de tempo, né? Então, pelo menos você já sabe quantos segundos que você vai ficar esperando aqui. Belo Horizonte não tem um desses. E, poxa, eu acho... Tem gente que fala, não, mas isso daí deixa a pessoa mais ansiosa. Não deixa não. Põe todo mundo atento. Na época eles alegaram que o cara ia ficar acelerando para postar corrida. Na hora que tiver no zero, o cara vai arrancar. Hoje é pior, hoje o semáforo fica amarelo, o motoqueiro já tá no meio da via atravessando. E tem as hipocrisias da atualidade, né? Aí é o seguinte, você não pode andar mexendo no celular. Beleza? Não pode, tá escrito na lei, né? Cara, 99%. Põe a mão no celular na hora que o sinal fecha. Aí o cara esquece lá, o sinal abre e gasta 10 segundos pra ele arrancar. Traz buzina. Aí na hora que vê, o trânsito já travou de novo, porque não... Então assim, gente, pelo amor de Deus, o mundo tá em evolução, a gente tem que criar algumas adaptações, mas a gente tem que entender o seguinte, se deixar correr solto igual hoje o dano coletivo, ele começa a acontecer de uma forma geral. Falando do trânsito, eu moro na José Meteiro ali, né? E fizeram Melhorou demais, né? Tá mais um, hein? Melhorou muito, cara. Mas você sabe que tem gente que é contra? É porque não pega ali. É porque, olha só, assim, vamos lá. Se você descer na José Meteiro, tem como você virar à esquerda ou à direita. A pessoa que vai virar à esquerda, ela trava muito, porque o pessoal tem que deixar passar, e ela agarra mais. As duas pistas. Né? As duas pistas. Quem vai virar à direita, tranquilo, mas, pô, você pega lá às 7 horas da manhã, já dá uma fila de uns 500, 600, 1 quilômetro ali dentro do bairro. E aí, de vez em quando, vai ter o que tem que virar à esquerda, que tudo bem, só que demora mais. Era muito frustrante, assim. Às vezes eu ficava meia hora ali. E eu moro lá em cima, na José Meterio, e agora com essa do... Nossa, quanto tempo a associação pautava Libero Leão e mão dupla, Braulio? Eu acho, Romo, que é bom você falar que, apesar de já ter um bom tempo, né? Desde 2016 a gente tá brigando com isso, mas agora tem uma novidade. Vou deixar pro Rômulo falar disso aí. Conta a novidade. Ué, já vai contar? Já vai falar ao vivo? Então pronto. Nós estamos com um projeto lá, ele se chama B5M. O Buritis em 5 minutos, você conseguir cruzar o bairro de uma ponta a outra em 5 minutos. Isso envolve 5 intervenções de mobilidade. Uma delas que a gente já pleiteia, a gente já ganhou, era desde 2008, para implementar em 2011. São projetos que já existem, Projetos que já existem, tá? E que vai facilitar a vida do morador para sair do transeunte de quem usa ali. Tá? Então tem desde uma passagem subterrânea da José Rodrigues Pereira para entrar na Raja Gabalha, para você já diminuiu aquele tempo de semáforo.
Tem essa intervenção na Libero Leone ali, que nós pedimos um projeto de execução para ter ideia de o que dá para fazer. Um deles é, às vezes, também um túnel, uma passagem subterrânea ali, ou um viaduto, sei lá. O problema foi que já foi pautado e não existe nem projeto, tá? Entendi. Tem a ponte que liga a deputado Sebastião Nascimento a professor Duque. Qual que é essa? Aquela ali perto da igreja no Estrela d'Alva. Sei. Tá? Do lado do EPA ali. Sei. Essa aí que foi, inclusive... Ganhamos orçamento participativo. participativo de 2011. 2011. Essa obra já foi, entre aspas, conquistada pela população, mas nunca foi implementada. Olha só. E a saída do anel, a saída, né, do bairro Buritis ali, a Moisés Calil com Rubens Caporal Ribeiro para cair no anel rodoviário, tanto para quem sobe, vem do Betânia ali no anel, ou para quem vai sair sentido Rio de Janeiro, e a continuidade ali da pista de Cooper, tá, que vai ali até Raul Mourão Guimarães e às vezes, quem sabe aí num sonho nosso aí, né, Braulio, chegar até na Tereza Cristina também. Pois é, podia aumentar, porque ela é 700 metros, né, se for voltar na pista de Cooper. Eu corro muito lá. Também. Podia aumentar um pouquinho. Mas ali, mesmo, só hein? pra você ter uma ideia, Felipe, falta tipo, no máximo 100 metros para ela ligar até a próxima avenida. Entendi. Se tiver essa rota a mais, já vai criando alternativa, porque o problema todo é você ter alternativa. Tanto é que se um carro estraga ali em frente o UniBH, o Burger King ali naquela subidinha ali, trava tudo. Belo Horizonte chegou no nível de saturação de trânsito que qualquer vírgula diferente, qualquer veículo quebrado, qualquer colisão, qualquer acidente, trava tudo. Bem recente, teve uma situação de um veículo estragado, travou o Belvedere inteiro, o acesso à Nova Lima inteiro, travou ali a BR-356. Arraja tudo. Tudo travou, por causa de um carro estragado. Por quê? Porque já está no limite da saturação, ou seja, você não tem espaço, não tem folga para um problema a mais. E Belo Horizonte está cheio de pontos assim, né? Em várias regiões a gente está com o trânsito muito saturado e isso é reflexo de quê? De não ter sido feito um planejamento para não só ampliar a estrutura, mas até a turma que fala, não, mas a solução é transporte público. O que vocês fizeram até hoje para o transporte público a não ser botar mais ônibus na rua? Porque agora que tem a perspectiva de ter uma linha 2 do metrô, né? Agora que a gente está começando a enxergar que tem que criar uma interface de metrô com ônibus. Então não adianta ter o metrô e você continuar tendo todas as linhas de ônibus indo na Via do Minério para o Barreiro. O Barreiro tem que ter uma linha que alimenta o metrô e o metrô leva a pessoa até o centro. E aí criar, de fato, outras plataformas, né? Nós temos, por exemplo, pautado, dentro da perspectiva de mobilidade urbana, o teste e implantação de outros modais, como, por exemplo, o teleférico, que é conhecido em outras cidades como Metrocable, mas é o transporte de massa por meio de cabos teleféricos que tem hoje, com a tecnologia que já está disponível, como resolver problemas de cidades montanhosas, como a nossa. Belo Horizonte é uma cidade montanhosa, é uma cidade que, por exemplo, a perspectiva de VLT, que o pessoal adora falar, o VLT tem uma inclinação máxima que ele consegue suportar. Passou dali, não tem jeito. Então, como que você vai resolver transporte público subindo o tobogã da Contorno, né? Entende? Então, assim, tá na hora de testar. Imagina, por exemplo, ali você pegar a comunidade, a favela da Serra, o Taquaril, o Veracruz e todas essas comunidades que estão ali na região leste, descer de teleférico para integrar com a estação de metrô mais próxima. Pode ser outrora a estação do Horto ou a estação do Santa Teresa. A gente tem que fazer esses modais conversarem e não de ficar só entupindo de ônibus, achando que transporte coletivo é ônibus e que todo mundo vai pular no ônibus. O Belo Horizontino não vai para o ônibus enquanto ele não sentir que realmente o sistema como um todo melhorou de qualidade. Esse é um ponto importante também. Eu morava na Pampulha, em Itapuã. E, pô, vira e mexe, sai a questão do metrô. Vai fazer agora metrô, vai. Agora vai. E aí eu fazia engenharia na FMG ali. E quando eu via pro centro, e eu ficava pensando nisso, né? Tentava aplicar o projeto na minha cabeça. Eu saí do Itapuã, aí você
quando você pega a barragem ali, já sobe até Santa Rosa, aí depois você desce no FMG, sobe no Anel, aí depois você desce mais um tanto, sobe lá no Hospital Belo Horizonte, depois é bem desafiador fazer um metrô em Belo Horizonte, apesar de que entendo que tenha jeito de fazer, mas é difícil. E uma solução dessa para Belo Horizonte, que tem esse tanto de montanha, né, um tanto de comunidade, etc., ia funcionar muito bem. Mas olha só que legal. O preço de 1 quilômetro de teleférico é 25% do preço de 1 quilômetro de metrô. Então você consegue, a cada 1 quilômetro de... Aí são equipamentos que não são baratinhos, né? Os projetos, a gente sabe que são projetos de mobilidade. Mas é uma proporção bem grande, porque imagina o seguinte, se você tiver dinheiro para fazer 1 quilômetro de metrô, você produz 4 quilômetros de teleférico. A pista do aeroporto da Pampulha, se não me engano, ela tem 2.000 metros, se não me engano. Tá. Então você sai lá da Cristiano Machado e chega na barragem da Pampulha aproximadamente com algo em torno de 2 quilômetros, ok? Se o metrô, né, que todo mundo fala do metrô, não dá para fazer, se você esticar o teleférico ali de fora a fora, você conecta a estação Valdomiro Lobo direto lá na barragem da Lagoa da Pampulha. Você pode construir um ramal que chega ao Mineirão, você pode construir um ramal que chega no nosso principal cartão postal, que é a Igrejinha da Pampulha. Você pode fazer um ramal que chega na UFMG, conectando com a estrutura de metrô que já existe. Porque ela tá ali na Cristiano Machado. Entende? Tá perto, então, né? Você tem que enxergar a planta de Belo Horizonte e ir fazendo esses troncos alimentadores, integrando perspectivas diferentes de solução de transporte público. Mas Belo Horizonte, e os relatos são esses, quando implementou o BH Bus em 1994, e eu só tinha 13 anos naquela época, os relatos dizem o seguinte, que todas as linhas eram para ser tronco alimentador e o metrô que existia na época já era para ser um eixo troncal. Simplesmente por causa de lobby das empresas de ônibus, onde o metrô passa, existe um espelhamento de sistema de transporte público de ônibus. Então, por exemplo, do centro até chegar lá na Gameleira, por exemplo, né, os ônibus passam na Amazonas e o metrô está na paralela. Você vai para a região norte, o metrô chega lá na Vilarinho, certo? Mas os ônibus todos correm na paralela da Cristiano Machado ou da Antônio Carlos. E aí? Entendi. O metrô tá lá. Então a gente precisa de otimizar esse sistema de transporte para ir desafogando. E, por exemplo, já que a gente está aqui com a Associação do Bairro Buritis, uma vez a gente participou de uma reunião sobre trânsito com um grande especialista e ele falou o seguinte, olha, para resolver o problema do Buritis tem que ter uma faixa exclusiva de ônibus na Mário Werneck. Eu falei, cara, você tá louco? Ele falou, não, é sério mesmo, os ônibus têm que conseguir passar. Meu amigo, se você pegar e arrancar uma faixa da professor Mário Werneck, aí você bota a tampa do caixão, porque todo mundo vai morrer. Não tem jeito mesmo, não. Mas aí que tá. E foi o que aconteceu em dezembro. Mas ela... Por isso que liberou. Porque na hora que tampou uma faixa... Liberou Leone. Tampou uma faixa, acabou com tudo. Mas só que tem um ponto que ele tem razão. Para você fazer o transporte coletivo andar, então, tem que ter uma via que nunca se interrompe. Passa com o Metrocable, passa com o teleférico. Se você tiver um teleférico que passa por cima do trânsito, você parou de competir com o território. Entendi. Entende? Você não tá mais... Não pega trânsito, Não pega trânsito. Então, mesmo que a velocidade final não seja uma velocidade final tão alta, igual um carro pode chegar, mas o fluxo é contínuo. Então, vale mais um veículo que está transitando a 30 km por hora constante, ou um que anda a 60, 70, 80, mas ele, na verdade, não se desloca porque o engarrafamento está fazendo ele andar nada. Entende? Então, vamos parar de disputar o mesmo solo da cidade. E para finalizar essa questão da mobilidade, olha só o abacaxi, que é uma obra. Aquela obra da trincheira lá na Cristiano Machado está travando a região do segmento, né, o segmento vetor norte. Se você pegar e começar a fazer uma obra para colocar trilho no chão, no lugar onde todo mundo passa, você vai travar Belo Horizonte. E essas obras de teleférico, elas são obras que, teoricamente, são muito mais simples. Por quê? É um poste, você fez a fundação, colocou o poste, esticou o cabo, acabou. Você não vai travar o trânsito todo, você não vai particionar a cidade em dois lados.
né? Porque quando um trilho passa no meio, você dividiu a cidade em duas partes, né? Aquele segmento ali foi dividido. Então, seja trilho, seja a obra do trilho, ou seja, qualquer intervenção, inclusive o próprio MOVE, né? Aquela quebradeira toda lá, isso trava Belo Horizonte porque o trânsito já está saturado. Então, às vezes, uma forma de desafogar realmente é o quê? Vamos colocar o transporte aéreo, né? Ou seja, ele vai estar suspenso por cabos, ele tem como fazer o transporte de massa, integrar com os modais que a gente tem, e ainda tem um ponto super positivo, que é explorar o visual maravilhoso das montanhas de Belo Horizonte. Se a pessoa estiver andando numa plataforma que está ali a 5 metros de distância do solo, ele vai começar a ter algumas visadas da cidade que no carro ou dentro do ônibus ele não vai ter. Então pode virar até um componente turístico. Vira turístico, com certeza. E mudando a pauta agora para iluminação pública, a gente já... É evidente, assim, um tanto que as regiões que não são bem iluminadas, o índice de criminalidade é maior, né? Fica mais fácil da pessoa esconder, a pessoa fica mais vulnerável. Como que tem sido feito esse trabalho hoje na prefeitura? Como que tem sido feito esse trabalho no Buritis? Esse trabalho ele tem sido feito em associação, em parceria, né, com a associação, com a prefeitura? Você julga o Buritis hoje um bairro bem iluminado? Felipe, o bairro Buritis hoje é muito bem arborizado, né? Um bairro verde. E nessa questão de melhora, depois que a PBH-IP assumiu, nós vimos uma agilidade na prestação de serviços, a gente não pode negar, tá? Então, todos os postes são identificados, você vai lá, abre o protocolo, é fácil, o poste é identificado, tem a numeração, então, rapidamente, o prestador de serviço vai lá e dá manutenção. Só que a gente precisa, e esse serviço tem melhorado, principalmente com a conexão cada vez mais forte que a Associação do Bairro Buritis tem com a Regional Oeste, porque eles, até que enfim, entenderam que nós somos parceiros, nós não somos concorrentes. Então, quando a gente abre uma demanda, a gente abre porque precisa. Não é implicância nossa, não. Nós somos os síndicos do bairro. Nós andamos por todas as esquinas do bairro, conhecemos o bairro como um todo. Então, quando a gente pede para fazer a poda de uma árvore, para fazer um desbaste, um ajuste, porque a copa está tampando, está escurecendo, não é à toa. É questão de segurança. A gente sabe que tem que conviver harmonicamente com o verde. Mas a vida do transeunte, a vida do ser humano é mais importante, pô. Depois a árvore a gente planta outra. E entendo que os ambientalistas não gostam, que podem, nós temos uma guerra danada com isso nos conselhos, principalmente no de meio ambiente. Mas tem que ser feito, o cuidado tem que ser feito. Tá? Nós temos um problema hoje, eu estudei uma parte da minha vida, eu estudei a parte agrícola, então técnica agrícola. Legal. Eu sei que precisa de ser podada e que várias árvores, na melhor das intenções, foram plantadas e que a raiz é pivotante, que ela estoura o passeio, que arrebenta, põe em risco os idosos que tem no bairro, os cadeirantes. Então, assim, a gente precisa de adequar isso, tá? E melhorou muito essa parte de segurança mesmo, de iluminação, tá? Mas essa parte da prestação de serviço, a prefeitura tem ainda um passozinho a mais a dar para responder à altura e deixar o bairro com essa sensação de segurança mais clara. Tá? E o Buritis, você falou um ponto que é bem legal, que o Buritis é bem arborizado, né? Muito bem. E isso dá uma sensação boa, né? É lindo, pô. Belo Horizonte como um todo eu acho que é bem arborizado. Você sobe a Mário Werneck? Então, eu cheguei... Desculpa, Brau. Eu cheguei em 2002, na época que aquelas árvores, o pau-ferro estava pequeno. Hoje as copas se encontram lá em cima. É lindo. Maravilhoso. Tem a campanha Mas o ponto que eu ia chegar, só para... Né? Infelizmente, ou felizmente... A minha função de fiscalizador, eu não deixo passar uma vírgula, né? A gente está sempre tentando pontuar para que se melhore. E podas de árvores é um gargalo na cidade. É um gargalo. E eu havia, por exemplo, proposto uma lei, um projeto de lei, para que as podas de baixa complexidade fossem pré-autorizadas pelo poder público para que o cidadão não tivesse aquela sensação ruim do tipo, eu vou podar um galho da árvore que está na porta da minha casa e vou sair de lá preso. Porque hoje tem muito fricote também de pessoas que ficam criando um estardalhaço danado onde a gente precisava de ser mais prático. Então, por exemplo, um síndico do prédio, lá do condomínio, ele não tem autonomia de fazer uma manutenção na árvore que está na via pública. A obrigação é da prefeitura, mas ele não pode fazer. E hoje, nem se ele quiser fazer... Né? Se ele for pedir uma autorização, não vai sair a autorização, não tem uns processos bem claros. Então, ou ele resolve
por ele mesmo e correndo esses riscos, né? Ou de fato ele vai esperar a prefeitura, sabe Deus lá quando, passar na rua dele e fazer a poda. Então, todo mundo precisa de ter a poda das árvores para garantir uma boa iluminação, para manter o ambiente devidamente controlado e a árvore crescer para a direção certa, né? Porque o que é chamado de poda educativa é aquela que vai, de fato, fazendo a contenção dos galhos para que a energia da árvore seja para ela subir e ir para o lugar onde ela deve estar, que é acima da iluminação pública, né? Agora, entre uma muda chegar no estágio de uma árvore mais velha, né, de 40 anos, de 50 anos, gasta tempo. Então, a cidade é muito grande. A prefeitura desempenha mal essa função de podar árvores. E por isso que eu acho que se a gente tivesse um protocolo mais aberto para a sociedade civil como um todo ajudasse a resolver, ou seja, lá no condomínio, o síndico mandar arrumar a árvore da frente, principalmente as que não têm interferência nenhuma de rede elétrica ou coisa assim, iria ajudar muito a prefeitura. Mas a posição da prefeitura foi de não aceitar. É uma página que foi virada, mas eu acho que é um assunto que vai ser importante voltar com ele para frente. E na linha de iluminação, assumir que a iluminação padrão não se aplica a todos os lugares. Às vezes você tem que colocar aquela iluminação mais baixa, né? Então, por exemplo, a Avenida Silva Lobo tem uma iluminação mais baixa, onde as pessoas fazem caminhada, fica bem mais iluminado. Então isso deveria se repetir para todas as pistas de caminhada, incluindo a Henrique Badaró Portugal no Buritis, que é um lugar que ficam milhares de pessoas fazendo caminhada, cuidando da saúde, e que se tivesse uma iluminação mais baixa, certamente o ambiente ficaria mais propício para essa atividade física, para esse ambiente de segurança, e então a prefeitura não pode querer tratar todos os lugares com o mesmo padrão. A gente precisava que isso fosse diversificado. Agora, a parte ruim o Braulio parece ser um cara implicante e insistente, mas eu estou brigando com isso tem pelo menos 5 anos, e até hoje não aconteceu. Então isso é que dói para o cidadão. As soluções existem, é preciso de pegar e executar. Quem executa é o prefeito, então a gente continua cobrando o prefeito. Lá na pista de Cooper, por exemplo, depois de 8h30, 9 horas ali da noite, eu já não tenho coragem de correr, porque você já fica com medo, né? O pessoal já começa a ficar mais deserto. As árvores são frondosas, né? E ali nós temos um problema, aquele das raízes pivotantes, que a raiz começou a entrar por cima da pista e tem diversos pontos ali que a ondulação é alta. Né? No escuro você tropeça ali sem ver. Tropeça. Eu corro lá também, você falou que corre também, mas quem faz a caminhada à noite, quem escolhe por um horário alternativo, pega justamente aquilo que o Braulio falou. Ali a iluminação é muito alta, a copa das árvores são muito grandes, então se não fosse os bares e restaurantes que tem na região ali, que dá um pouquinho mais de sensação e movimentação, ia ser um lugar ermo à noite, né, Braulio? E lá também tem emenda positiva do vereador desde quando? É infinito. Desde 2023 e a coisa para reformar e o negócio não fluiu. Mas isso aí vai sair. É só ter mais paciência. Vou rezar pra você. Amém. E a gente tem... E a gente tem... Vocês têm uma campanha muito legal que é cuidar do canteiro, não tem? Que é uma de marketing, de patrocínio, que eu acho essa iniciativa, você que me contou dela. Eu achei super legal também para empresas, né, que possam colocar a logo na plaquinha. Conta pra gente. Você mora no Buritis desde quando? Desde 2017. Desde 2017. Em 2016, quando o Braulio era presidente, em pleno novembro, você dentro do carro, você não enxergava o outro lado da Mário Werneck, porque o mato estava a 1,5 metro de altura. Então isso chocou naquela época a presidência, a prefeitura dava uma manutenção por ano e foi instaurado, o Braulio abriu a reclamação, o presidente à época abriu a reclamação e a prefeitura falou, não, vocês têm que procurar quem adota o canteiro lá. Mas quem que adota o canteiro? Não, quem tá na plaquinha lá. E foi aquela dificuldade, tinha que cobrar dele. Aí a associação chamou para si a responsabilidade, falando assim, vou adotar todas as áreas verdes do bairro ou o que for possível. Vamos fazer um rateio, um condomínio de ações, vamos contratar o jardineiro e vamos colocar para dentro. Na época foi um trabalhão, porque gerou aquela ciumeira, mas enfim, a prefeitura entendeu que seria uma boa e fizeram o teste. O Buritis foi o pioneiro e a maior associação de bairro a adotar áreas verdes de Belo Horizonte. Tá? Hoje nós temos jardineiro por conta.
O nome, à época, quando o Braulio foi eleito, o projeto que era Adote o Verde mudou para Adoro BH, mas a gente ainda mantém o nome ainda, lá no bairro interno nosso, o projeto nosso chama-se Adote o Verde, e as empresas, não de forma só exploratória de marketing, mas também de consciência ambiental, de ajudar, de ter um bairro mais bem cuidado. Eu tenho diversos amigos que quando vão no Buritis falam assim, a associação lá é diferente mesmo, porque cuida do bairro. Isso dá trabalho. Isso é feito por irmãos, por voluntários, que perdem tempo, que dedicam, passam raiva, mas que hoje acontece, e isso hoje é um case de sucesso e replicado para outros bairros. Hoje tem N outras associações e dá muito certo. E essa iniciativa é uma iniciativa muito legal, e você vê que é bem cuidado mesmo, assim, o bairro Buritis, ele é bem cuidado, você vê que as ruas são limpas, a gente tem e essa é aquela questão da teoria da janela quebrada, né? O tanto que aquilo ali gera uma sensação boa, e a chance de alguém jogar o lixo na rua quando tá tudo organizado, tudo bem cuidado, é muito menor do que quando você tá tudo sujo lá, a pessoa para jogar é muito mais fácil. Na minha gestão de 21 a 25, eu fiz um convênio com o TJMG. Então, pessoas que são condenadas e às vezes não vai ser presa, têm a oportunidade de pagar o benefício, cumprir a pena, né? Através do benefício de horas comunitárias, nós fechamos um convênio com o TJ e a gente absorve essa mão de obra. Então, nós temos diversas pessoas hoje cuidando de áreas comuns, áreas verdes e do bairro em geral. Então, eu tenho gente varrendo, eu tenho gente fazendo jardinagem, eu tenho gente distribuindo jornal pelo bairro. O Folha Buritis, que é um jornal que a gente tem há mais de 20 anos, hoje é distribuído de casa em casa. Então, hoje ninguém pode falar que não conhece o trabalho da associação, que não sabe o que a associação faz. Uma vez por mês, tem pelo menos 5 jornalzinhos lá na caixa de correio. Se não está recebendo aí, é porque o porteiro está jogando no lixo ou alguém está usando de banheiro para o cachorrinho. Mas isso é feito através de mão de obra que vem do sistema pecuniário. Que legal. Então a gente cuida. Essa semana mesmo, nós temos uma galerinha lá cuidando. Nós fizemos uma pintura da rua, né, da Badaró Portugal, da pista de Cooper no fim de semana. 3 dias antes, a galera da Cefips estava lá cuidando do jardim, cuidando do canteiro, para estar tudo bonitinho. Na segunda-feira, a hora que o pessoal chegasse para pintar a rua, tá tudo limpo em condições. Parabéns, viu, Rômulo? Que trabalho legal, você juntamente com o Flávio, né? E isso tem que ser espelhado para os outros bairros, né? Esse é uma iniciativa muito legal. E só somam. Né? E quando a gente faz parte da solução, quando a população consegue participar e consegue ver a associação do bairro, eu acho que o impacto ele é muito maior. Mas é essa provocação que a gente faz. Eu recebo milhões de reclamações, milhões é exagero, né? Mas muita reclamação, a primeira coisa que eu falo com a pessoa é abre o protocolo, envia que a associação vai canalizar para o lugar certo, vai reforçar o pedido e chama ela de cara, vem fazer parte da solução. Não tô gostando disso aqui, não sei o que, vem fazer parte da solução. Mas não sei, vem fazer parte da solução. Eu não tenho tempo. Poxa, eu também não tenho não. Eu tenho esposa, 3 filhos, eu estudo, sou voluntário na igreja, sou voluntário na associação, faço 1 milhão de outras coisas. E tô lá me voluntariando na associação. Eu cheguei ao ponto de sair de dentro da minha empresa para ser voluntário full time da associação, nos meus 2 anos de mandato de presidente. Eu achei que a minha esposa ia me largar. Eu achei que a hora que o Flávio foi assumir a presidência em 25, eu falei, Flávio, bom trabalho, conta comigo se você precisar. Eu falei, conta não, vai ser vice-presidente, vai aqui continuar cumprindo a sua função e seu papel, porque ele é funcionário público, né? Então, os compromissos da prefeitura, dos conselhos comunitários são durante o dia. Como é que ele vai deixar de prender um bandido para ficar na associação? Aí eu falei, pô, Flávio, eu sou um à toa, né? Eu falei, não, você entendeu muito bem, continua na missão, vamos embora junto. Então, hoje ele está à frente da secretaria da associação, me deixando mais livre para atuar nos conselhos comunitários, para fazer as reuniões de mobilização, igual a que nós fizemos essa semana do projeto B5M. Vamos fazer uma ação bacana dia 30 de junho agora, comemorando os 30 anos da Associação do Bairro Buritis. Vamos apresentar para a população o B5M. Já está convidado, tá, Felipe? Pedir a secretária para te falar, como morador, como formador de opinião, porque é nessa hora que a gente precisa de canalizar força para as ações do bem, porque a gente sabe que tem dinheiro, falta organização e gestão para que seja aplicado da melhor forma possível. E é isso que a gente quer, ser respeitado, ser valorizado, porque o Buritis é um dos caixa fortes de Belo Horizonte. O que se arrecada ali de ITBI, de IPTU, de percentual de IPVA, de ISS, não é pouca coisa não. E olha as obras de infraestrutura que há anos a prefeitura deixa de executar no nosso bairro. Então, uma das pautas esse ano foi chega,
a gente não vai mais aceitar calado, nós vamos colocar todos os números à mesa para que todos os moradores venham ter consciência de que tudo que ele paga é o que a prefeitura não entrega lá para nós. Rômulo, parabéns. E eu imagino que deve ser tão gratificante, porque muitas das vezes a pessoa cuida da sua casa, cuida do seu jardim, e vocês cuidando de um bairro, né, e tendo esses resultados, e o tanto que impacta a vida das pessoas, então, eu tenho uma parabéns frase mesmo, para isso, Felipe. de verdade. O pagamento do voluntário é a demanda atendida. É a maior alegria que a gente tem, é você pedir à prefeitura para podar uma árvore de um vizinho que está tendo problema, que já pediu há anos, e a prefeitura vai lá e poda, o cara te agradece. É um evento igual nós fizemos com 3.000 pessoas lá domingo na pista de Cooper, as crianças correndo descalça, pintando a cara. Teve um pedaço lá que ficou bonitinho, ficou organizado, mas depois foi chegando tanta gente que não tinha controle. Eu vou segurar as 3.000 pessoas e falar, ninguém vai pintar. Se não tiver no quadrado tudo certinho, não vai. Cara, nós tiramos 1.500 adultos de dentro de casa e 1.500 crianças no mínimo. Que chique. Criança que nunca deve, eu brinquei com a turma lá, falei, tem criança aí que nunca andou descalça na vida, menino correndo descalço, sem camisa, pra baixo, pra cima, pintando a rua, brincando. Falei, gente, nós tiramos famílias de dentro de casa, da frente da tela, da frente do telefone, para um momento ali feliz, um momento marcante que vai marcar a vida das crianças. Eu tenho certeza que no próximo domingo a criança vai virar, papai, vamos lá naquela rua que nós pintamos lá de novo? Vamos lá de novo? Isso não tem preço, Felipe. Então esse é o nosso pagamento, essa é a nossa recompensa. É a demanda, é as coisas sendo atendidas e fluir da melhor forma. A gente sabe que falta boa vontade para fazer as coisas. Por que não faz? Incrível. É para além de nós, o voluntariado é para além de nós. É para além do nosso umbigo. Nós temos que parar de ser idiota, de falar assim, não me afeta, eu não vou fazer. Cara, e o legado? O que vai ficar para sua filha, pro seu filho? Nós recebemos lá de trás o legado dos nossos pais, educação, moralidade, o que pode, o que não pode fazer. Tem certas coisas, Felipe, que estão se perdendo. Os pais estão abrindo mão de certas coisas. E a gente tem que resgatar isso, cara. Resgatar a presença. A gente brinca lá na igreja que são os 3 P's. Provisão, proteção e presença. Nós estamos esquecendo o P principal, que é o da presença. O pai provém, mas não é presente. O pai provém, mas não protege. O filho tem uma confusão lá na escola, o pai não vai lá. Não vai, você tem que ir lá. A culpa é da professora, a culpa é da escola. Não, a culpa é nossa. Se essa próxima geração, Felipe, der errado, a culpa é nossa. Porque nós que estamos influenciando eles. Então, se depende de nós, vamos fazer direito. O outro não faz, problema dele, eu vou fazer. Esse é o meu legado para minha família. Esse é o meu legado para o meu bairro. Pro bairro. Esse é o meu legado para a sociedade que eu convivo, que eu sirvo. Nossa, precisamos de mais cidadão assim, hein? Pois é. Que aula. Essa é Que show. Né? Muito essa legal. é a grande missão. Muito legal. E, Braulio, vamos lá, pra gente, na reta final, me conta. Você está como vereador, né? E agora o desafio é outro, né? Vamos lá, vamos fazer faz uma retrospectiva pra gente do seu trabalho como vereador. O que você acha que você não conseguiu fazer, né? O que você acha que você fez, o que você fez, o que ficou aquele gostinho de não conseguir, e qual que é o projeto agora como deputado, como pré-candidato, né, a deputado federal? Felipe, primeiro o seguinte, né, a gente na vida tem que ter muita coerência, né, e essa trajetória que eu startei, que eu comecei, ela se deu bem ali em 2013, onde o brasileiro foi pra rua, todo mundo indignado, e eu me envergonhei de não lembrar em quem que eu tinha votado e defini para mim mesmo que eu tinha que ser uma pessoa mais atenta à questão da política. Então, comecei a me inteirar, a ler, acompanhar notícia de jornal. Então, em 2014, eu procurei ser uma pessoa que desse um voto de forma qualificada. Ou seja, eu consigo justificar por que eu votei em fulano e eu justifico por que não votei no ciclano. Eu consigo fundamentar a minha decisão. E assim fui, e a eleição de 2014, na época Dilma Rousseff foi reeleita, e a mentira veio à tona muito rápido. Na verdade, a gente já sabia que era mentira. Só que a mentirada, em menos de 2 meses depois da reeleição, ruiu
né? O castelinho de areia da Dilma Rousseff ruiu e isso trouxe uma indignação maior ainda. Então, todos fomos às ruas em 2015 pedir fora Dilma. Então, esse é o momento que eu fui ativado, porque dentro da minha linha profissional eu estava numa transição dentro da minha perspectiva empresarial e sobrou um tempo. E esse tempo, juntando com o desafio que foi, seja candidato, se você está a fim de transformar uma coisa, né? Igual o Rômulo bem frisou, né? Quando nós fazemos parte da solução, então a gente tem que entrar em campo e foi aí que eu me defini, então, de ser um candidato. Fui candidato a primeira vez em 2016 e não fui eleito, mas foi na época que a primeira atitude que eu tive foi, se você quer ser uma pessoa para servir de uma forma coletiva, uma pessoa que trabalha pela coisa pública, o primeiro lugar que você tem que resolver é no jardim de sua casa. É onde você mora, é onde você vive. E por isso que eu me conectei com a Associação do Bairro Buritis na época, porque a associação, hoje com 30 anos, mas na época estava completando 20, já tinha uma história e tinha um legado. Ele já tinha me chamado várias vezes para participar e como 99,9% das pessoas, o que eu fiz? Não tenho tempo, não dá. Eu fui me esquivando, talvez, desse chamado, mas aí eu defini, não, eu tenho que aceitar o chamado. Então eu me apresento como um voluntário que está a fim de transformar. Então, a minha primeira etapa foi trabalhar como voluntário. Não era diretor, não era nada, não tinha nenhum título associado. Mas a gente começou a fazer a diferença. Então, depois da eleição de 16, que eu não fui eleito, que eu assumi, a partir de um convite da presidente que me antecedeu, ela falou, Braulio, você é mais novo, vocês estão com as ideias mais novas, assume a linha de frente da associação. Falei, ok, porque também no mundo da política, quem perde eleição normalmente some. Porque a pessoa vai buscar a vida privada dela e tal, e o tal da campanha não é brincadeira, não. O que aconteceu? Cheguei pro Rômulo, falei, Rômulo, se eu vier como, então, presidente, você continua como vice-presidente? Ele falou, não, então vamos embora. E a gente montou um time de pessoas que gostam. É gente que curte fazer isso de uma forma né? natural. Ninguém teve que ser empurrado, não tive que ficar ligando para ninguém para a pessoa participar. Todo mundo já participava. Então, foi muito legal porque a gente montou um timaço de pessoas totalmente diferentes que eu não conhecia antes, mas que todo mundo se dedicou um pouquinho dentro da sua possibilidade a fazer essa transformação. Então, nesse período, eu passei a ter uma exposição muito grande e as pessoas começaram a reconhecer esse bom trabalho. Então, eu fui eleito em 2020. Em 2020, eu viro vereador de Belo Horizonte. Conforme eu disse já na outra parte da entrevista aqui, eu fui para cima dos problemas difíceis. Não estava realmente preocupado com quem iria me atacar, porque quem está me atacando é que não quer apresentar uma solução. Ou o cara está achando que está bom do jeito que está. Eu acho que está ruim, então vamos para cima. E tudo isso fez com que o Braulio, que era uma pessoa extremamente regional, passasse a ser um vereador da cidade inteira. Então a gente tem atuação em vários cantos da cidade. Na verdade, eu tive votação em todas as regiões. Então, esse reconhecimento foi muito positivo e assim fui reeleito em 2024 com praticamente 10 mil votos. Praticamente dobrei a votação. Então, quando chega para o momento que é o momento agora, 2026, né, que você recebe um convite que, na verdade, é praticamente uma intimação, porque as pessoas te querem lá por você ter feito um bom trabalho, isso é um motivo de muita honra. Então, hoje eu sou pré-candidato a deputado federal, lidero a chapa do Partido Novo e vejo esse desafio como realmente um desafio que, sabendo que precisamos de ter pessoas que estão qualificadas, que estão dispostas para ir para o embate, de pautar, de dialogar e de realmente confrontar as perspectivas, as ideologias que a gente sabe que não está dando certo, eu recebo essa missão com muita honra e estou trilhando um caminho para chegar e vir a representar Minas Gerais no cenário federal, no cenário de Brasília. Logicamente, como qualquer jornada tem as suas dificuldades, mas o mais importante é a ajuda de todo mundo. Então, se me permite, Felipe, eu já vou até aproveitar. Quem não me conhecia e que está vendo esse podcast pela primeira vez, né? Sou Braulio Lara, me segue lá na rede social, @Braulio Lara Novo.
E se fizer sentido isso tudo que a gente conversou aqui, o que eu mais preciso agora é de apoio, de gente que vai me indicar, que vai mostrar esse bom trabalho para a gente realmente crescer esse bolo e virar a página da percepção, inclusive, da própria política, né? Porque a gente sabe que tem péssimas pessoas na política que desonraram a oportunidade que lhes foi dada, apesar do cara ter sido votado, mas que, assim, não representam devidamente o povo do nosso estado. Eu tô lá para tentar realmente fazer a diferença. Então, se me for concedido esse mandato em Brasília, a gente tem muita coisa para construir e continuar sendo um agente indutor da transformação positiva. Eu acho que esse é o caminho. Então, Felipe, é uma jornada difícil. Eu me propus, até os 60 anos, eu tô só com 45, de trabalhar em prol da coletividade. É uma marca mental, hoje é uma mentalização que eu fiz, mas eu estou disposto a pisar no pedal da direita até no talo e até onde for necessário para a gente realmente mudar a perspectiva. Então, conto com todo mundo. Que trajetória incrível e coerente, né? E um ponto muito legal que a gente vê o resultado é do sua segunda eleição, né? Que você duplicou o número de votos. E a gente percebe o tanto que isso é fruto de um trabalho que você fez bem feito, que foi reconhecido, né? Então, sinto te dizer que vai até mais de 60, viu, Brau? Porque tem um negócio que chama inflação etária. Vocês já viram aqueles vídeos do Silvio Santos? Ele entrevistando o pessoal de 30 anos, de 20 e poucos anos, que parece que o pessoal tem uns 50 anos de idade. Então, ou seja, agora os 40 são os novos 30. E a gente vai ficando cada vez mais jovem. Então, jovem por mais tempo. Jovem por mais tempo, né? Eu tenho 33 e eu me considero um jovem, né? Cheio de vontades e sonhos. Então, parabéns pela sua trajetória, eu tenho te acompanhado, eu vejo tanto que você é esforçado, tanto que você fiscaliza, tanto que você fica no pé, é atuante. O seu trabalho no bairro Buritis, né, desde a associação até os dias de hoje, eu acho que endossam muito isso, né? Então, parabéns pela iniciativa, boa sorte e obrigado. Fase agora. Te desejo muita paciência, muita força. É uma qualidade que você tem. Porque assim, eu que acompanho nas redes sociais, né, os discursos variados, é difícil, né? E acompanhando de fora, né? Então, parabéns mesmo. Obrigado. E Rômulo, eu não te conhecia, né? O Braulo eu já tive contato antes e pô, você é um cara bem iluminado, assim, gostei muito de conhecer, né? Acho que você que falou da igreja, né? O Jesus, ele ensina muito que uma das principais formas de amar é servindo, né? E eu acho que consegui refletir isso no bairro Buritis, onde eu sou morador também, né? Então, sou muito grato e queria muito que tivesse mais cidadãos assim, né? E parabéns mesmo pelo seu trabalho. Confesso que eu não sou um membro, um participante da associação, vou tentar, né? O Braulio já me chamou algumas vezes. Não, eu tô querendo saber quando que a Veguard vai estar naquelas plaquinhas lá na... Pois ele me chamou. Eu vou adotar, ó, promessa de podcast. Tá vendo? Já valeu a provocação, tá vendo? Vou adotar. Provocar e vou fazer questão de me empenhar mais nisso. Achei muito legal. Acho que o trabalho que vocês fazem lá impacta tanta gente, sabe? E eu acho que deve ser muito gratificante, deve ser muito bom deitar no travesseiro, cabeça no travesseiro e pensar nisso. Então, parabéns mesmo. Foi um prazer te conhecer, né? E muito bom esse podcast, muito legal. Eu acho que a gente teve tempo para conversar de temas sensíveis, difíceis, né? E falamos de coisas importantes para conhecer mais a associação do bairro, para espalhar isso para outros bairros, que eu acho que é sensacional. Algumas iniciativas que devem ser replicadas, né? Para os novos desafios do Braulio agora. Então, muito obrigado pela presença de vocês. Eu que agradeço a oportunidade, Felipe. E um lema que a gente vai carregar agora até o fim do ano, que a gente precisa de imputar na cabeça das pessoas, é coragem. Uma pessoa com coragem ninguém segura. Nós precisamos de um executivo corajoso para fazer as mudanças que precisam ser feitas.
um legislativo corajoso para implementar e facilitar a vida do executivo, da legislação que precisa ser feita, um judiciário corajoso para validar tudo aquilo que precisa ser feito no tempo certo. A gente sabe que não existe nada neutro. Sempre a posição ali tem que ser ocupada por alguém. Então chegou o momento de nós, cidadãos de bens, que queremos melhor para as pessoas, melhor convívio, ocuparmos esses lugares. Exigir que seja feito da melhor forma possível. Porque quando a gente consegue unir essas forças, tá, em prol do bem, tudo muda. O ecossistema todo vai mudar. E está faltando a gente se posicionar quanto a isso. Nós aceitamos passivamente muita coisa errada sendo feita durante anos. Então, a nossa meta agora é coragem. Colocar coragem nas pessoas para fazer o que precisa ser feito e a gente trazer tudo de volta. Assim seja. Bem. Pessoal, finalizando mais um episódio incrível com o Braulio, com o Rômulo. Muito obrigado pela participação. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, com você, Felipe, e com o Rômulo. A gente tem muito para transformar. Eu espero que quem vai assistir o podcast aqui se inspire em algumas ideias. A gente falou sobre várias coisas, né? Mas sempre uma honra e eu agradeço o convite de estar aqui com vocês. Muito obrigado. Pessoal, até a próxima.